Boa noite, muito boa noite, ouvintes. Muito obrigado, desde já, pela sua audiência, por você estar aí do outro lado, já ligadinho aí no nosso podcast dessa noite abençoada, né? Hoje, dia que Deus preparou para cada um de nós, para estarmos aqui, para ouvir, né, uma mensagem, uma palavra. Creio que o que for falado aqui nessa noite vai ser para edificação da sua alma, da sua vida espiritual. E creio que Deus tem uma forma de falar com você nessa noite, não sei qual, mas de alguma forma você vai ser tocado nessa noite. Então, fique até o final. Você que está chegando agora, né? Você pode aí já compartilhar no grupo do WhatsApp, chamar os seus amigos, parentes, né? No grupo da igreja lá, né? Coloca lá e chama todo mundo para cá para juntos ouvir, né? E participar também com a gente aqui nessa noite. Você pode digitar aí de onde você está assistindo, né? Essa transmissão, esse podcast nessa noite. E a gente vai mandar um abraço para você, vai mandar um alô para você. Então, desde já, eu quero agradecer pela sua audiência e por você estar aqui nessa noite. E hoje está aqui comigo meu amigo Iago Portela. Seja bem-vindo, meu jovem, a paz do Senhor. A paz do Senhor, muito obrigado, Lucas, pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Pessoal de casa, uma boa noite para vocês aí e um abraço já no coração. E peço vocês aí, igual o Lucas falou, compartilhe aí nas suas redes sociais. É isso aí. Hoje nós vamos estar aqui, né, falando um pouquinho. Não tem um assunto específico, né? Porque eu gosto de deixar, vamos dizer assim, para a gente ficar mais à vontade, né? É Falar um verdade. pouquinho de cada coisa, né? E eu conheço você não há muito tempo, mas vamos dizer assim, um tempinho até É uma legal, caminhada é uma legal. caminhada. E acompanhei um pouco, né, da sua história, você mesmo contando às vezes até no seu podcast que É você verdade. fazia. E a gente sabe um pouquinho, né? Mas talvez o público aqui agora te conhece, É né? verdade. Ou vê você, não sabe, né, O algumas seu coisas. público, não é verdade? Isso, Nem meu todo mundo público. me conhece, é verdade. Porque a maioria Isso. das vezes estava atrás da câmera, né? Em Também, alguns também. trabalhos, né? Com É. você realmente, né? É verdade. Então, hoje eu quero saber um pouquinho, né, de você. Primeiro, é morador aqui da Serra também, né? Você é da Assembleia de Deus, né? Faz parte da Isso, Assembleia de eu Deus, sou da Assembleia de Deus Graça e Vida em Porto Canoa. Porto Canoa. Pastor Alcimar, já mandar um abraço. Logo, logo quer levar o Lucas lá para dar uns glórias lá com a gente lá. É Eita, glória, vai benção. ser benção, tá lá. E eu quero saber, né? É que eu não sei ainda, né? Como foi a sua conversão, como É você verdade. conheceu Jesus. Então, já que é para começar, vamos começar lá do Vamos começo, começar né? com um assunto maravilhoso, né? E que Isso. assunto importante, Lucas. É, na minha infância, né? Minha história começa bem lá na minha juventude. Eu cresci num lar, Lucas. Meus pais não eram evangélicos, Uhum. mas sempre aquele cuidado, né, de pai e mãe, mas infelizmente por não conhecer a palavra, meu pai ele era alcoólatra, meu pai tem um testemunho lindo também. Minha mãe ela sempre foi uma mulher de oração, mesmo quando ela não era da igreja. Sim. Só que tinha uma irmãzinha na nossa rua, né? Sempre tem aquela irmãzinha, né? Ela não é da Assembleia, essa era da igreja Maranata. O nome dela chamava Aureni. Eu lembro até hoje, ela passava todo dia, Lucas, na porta da minha casa, falava com minha mãe, convidava. Hoje eu vou levar Iago para ir pro culto. Eu era criancinha. Isso marcou a minha história e fez muita importância futuramente. Que aí eu Legal. cresci, né? A gente vai virando adolescente, jovem e vai conhecendo o mundo, né? Ali na escola, tudo Sim. mais. E você começa a gostar daquilo ali, né? Do pecado e tudo mais. Aí você se afasta, né? De novo da igreja. Só que aí chega um momento na vida do jovem, isso é muito importante, tá? Você jovem que está ouvindo, chega um momento das nossas vidas, quando a gente não tem direção espiritual, que as frustrações que a gente tem no meio do caminho, né? Ela nos faz nos levar para onde? Caminho das drogas, caminho da bebedeira, da prostituição. E eu caí nesse caminho, que a minha decepção, o meu sonho de criança era ser jogador de futebol. E eu não consegui realizar esse sonho. Meu pai não tinha condição, ele fez de tudo, né? Mas mesmo assim não consegui. Aí eu se afundei no quê? Nas drogas, na Nossa. bebida. Aquilo ali, ele tentava apagar o vazio ali, né? Que eu tinha ali.
da minha frustração. Sim. E chegou um momento ali que eu não aguentava mais. Foi um momento assim que Deus ele virou a chave da minha vida. E eu Só. conheci minha esposa. Eu lembro que E nisso você tinha quantos anos, eu mais ou menos? tinha em média de 16 para 17 anos. Ó, novo, né, já? Isso, assim, quando eu tava assim nesse embaraço aí todo já da aí com 18 anos eu conheci minha esposa. É num baile funk, pra você ver. Tava Ó, perdido ali, eu tinha virado DJ, era dançarino de funk, envolvimento com tudo de errado que tinha nesse mundo, até tráfico de drogas, essas coisas assim. misericórdia. E aí eu conheci ela, Lucas. Eu lembro até hoje, a gente indo pra um baile funk, eu vi ela no ônibus, a gente se conheceu, começou a conversar. E ali as pessoas ali que não sabiam os planos de Deus na nossa vida, ali ficava criticando, né? Como você fica com uma pessoa dessa, a família dela a mesma coisa também, como você fica com uma pessoa dessa índole e tal. E ali Deus ele fez uma obra maravilhosa. Eu lembro que certo dia a gente foi numa igreja e Deus ele profetizou sobre a nossa vida através da vida de uma irmã lá. Sim. E aquilo ficou memorizado. E eu comecei a fazer o quê? Comecei a profetizar aquilo. Eu falei, Senhor, se você quer realmente que eu mudo, que eu aceito o Senhor, bota um propósito na minha vida. Olha, forte, E hein? isso aí, Lucas, foi a virada de chave. Eu lembro que em 2000, lembro até a virada do ano, 2011 para 2012. Tava eu e minha esposa, que na época era namorada, né? A Uhum. gente entrou na igreja do Evangelho Quadrangular, eu lembro, é outra denominação. Sim. Aí a gente estava no culto de virada do ano. E eu profetizei que ali Deus ele ia transformar as nossas vidas, que a gente ia casar, que a gente ia ter filhos e a gente ia, né, fazer a obra de Deus. Só que eu tinha pedido direção a Deus, ele me dá uma chave, né, para virar a minha vida. Sim, E sim. naquela igreja, Lucas, tinha uma bateriazinha ali toda caindo nos pedaços, desmontada. Era uma igreja simples, não era essas igrejas grandona, não, a igrejinha de Sim. bairro. Tava toda, né, ali quebrada. E Deus ele me mostrou aquele instrumento. E Deus falou bem assim comigo, né? No meu coração, eu vou te usar muito através daquele instrumento. E eu falava com Deus, Deus, eu já fui instrumentista aqui lá na Bahia, né? Quando eu morava na Bahia, eu tocava percussão, esses negocinhos em banda de axé. Aham. Só que aí eu Ah, você já nunca, já tocava então? tocava na minha infância, né? Assim, Sim. você falou assim, só para o pessoal entender, você falou que eu sou aqui da Serra, só que eu sou natural, né? De Itamaraju, Bahia. Você que não Oh, sabia, ó, rapaz, eu também nem novidade. eu sabia. Eu morei lá até meus 14 anos. Aí eu vim Olha embora só. pra cá. Aí Hum, lá o jovem tem muito contato, né, com essas músicas, assim, né, sim, axé sim. e tudo mais. Eu já toquei em algumas bandas lá, dançava e tudo mais, na minha Hum, juventude. uhum. Aí, mas bateria eu não entendia nada, não sabia nem o que que era baqueta na época, né? Rapaz. Aí Deus, ele acendeu essa chama no meu coração. E eu lembro que eu fui lá, eu aceitei Jesus. Aí Jesus, ele começou a trabalhar. Aceitei não, eu voltei, né? Sim. Lembrando de uma história, porque quando eu era criança, eu cheguei na minha falta de entendimento ali, achar que eu estava preparado, eu cheguei a se batizar ainda, na época que essa irmã me levava para a igreja. Uhum. Aí eu fui com a denominação e se batizei. Beleza, sem conhecimento nenhum ali na minha inocência. Aí eu retornei para Cristo aí na quadrangular. Aí foi a virada de chave. Aí eu conheci Rapaz, esse instrumento, Lucas, maravilhoso. E eu não sabia tocar. Aí olha eu, só. olha só, aí a tia da minha esposa, ela era baterista dessa igreja. Ó, Ela rapaz. morou um tempo no Pará, se eu não me engano, e lá na igreja não tinha música. Ela sentiu no coração também, ela aprendeu. O esposo dela era contrabaixista e Uhum. ela tocava. Aí eu fui lá, insisti, ela falou, me dá uma aula desse instrumento aí. Eu lembro que ela me deu 2 aulas, eu já estava tocando na igreja. Ó, que Aí eu falei, benção. ó, que maravilha, Deus, ele, né, prometeu e através, assim, deu querer, né? O querer, Isso, entendeu, é, jovem? tem que Você querer. tem que querer mudar de vida, entendeu? Você que tá vendo esse podcast, se você não quiser virar a chave da sua vida, você sempre vai se manter afundado ali no charco de lodo, no mundo, né, ali a qual o inimigo, ele só quer ceifar a sua vida. Se eu continuasse, eu creio que Verdade. até hoje eu não estaria, eu creio que eu não estaria vivo hoje. Sim, sim. Então, é um pedacinho do testemunho. Se a gente for Sim, contar tudo, ele é, ficar aqui tô até amanhã. vendo. Deus, ele fez tantas coisas maravilhosas e hoje, né? Tenho minha esposa, tenho 3 filhos lindos. Vou mandar até um abraço para eles aqui para não esquecer, né, Lucas? Um Pode abraço não, para minha pode não. esposa Fernanda, minha filha Emily, o Luiz Iago e a Emanuele. Deus abençoe vocês, vocês são bênçãos na minha vida. É bênção. É, rapaz, e é difícil, né? Pra quem tá lá nesse mundão, né? Pra abandonar tudo
e vir Mas para os caminhos de Cristo, né? Porque o mundo, né, ele oferece coisas que para isso nós, para a aí, nossa carne, é coisa boa, né? prazerosa. É É coisa verdade. prazerosa ali e as coisas bem mais fáceis, vamos Com dizer assim, certeza, né? isso aí. E há uma facilidade que quando você quer fazer as coisas honestamente, você É não isso aí, consegue. é verdade. É Demora muito tempo. difícil, É né? difícil, Suado isso. e muitas vezes não dá certo. E É, não dá, você é isso aí, tenta, costuma não dar você certo. você que vem de muito tempo de caminhada, Lucas, você sabe, você já Sim, tentou quantas vezes para você chegar hoje, né, nos seus projetos, quantas vezes não deu certo. é E verdade, às vezes nós não estamos preparados para isso, mas lá no mundo não, verdade. você tudo que você faz de É, coisa errada vai dar certo. E eu lembro verdade. que eu vivia cercado de amigos, cercado. Olha só, Na minha casa, minha mãe falou, quando você aceitar Jesus, eles vão sumir. vai sumir. No outro dia, ninguém foi mais na minha casa. Tá vendo aí? Todo mundo sumiu, Lucas. Eu lembro como se fosse hoje. Sumiu todo mundo. Mas eu se apeguei na promessa que Jesus fez. Isso aí. E ali, Deus ele foi transformando minha vida. Não tinha nada, não tinha nada. Morar na casa da minha mãe, Deus me deu o principal, que foi minha família. Olha, Entendeu? Hoje, assim, a gente não é rico, mas a gente tem uma vida que a gente consegue levar, né? Independente das provas, das lutas, Deus ele nos deu um lugar para dormir, né, para sim, descansar, para sim, você ter um conforto, né? E sim. isso é maravilhoso. Você vê que lá atrás você vivia a ostentação, né, do mundo. Eu lembro que eu saía com meus amigos e botava bebida, aquelas mesas ali fartas ali, só que era passageiro. No outro dia, quando eu deitava Verdade. no meu quartinho lá na casa da minha mãe ali e dormia, aquilo ali era um vazio que eu Vazio, tinha. né? Eu tentava preencher, eu pensava assim, eu passou tanto dinheiro na minha mão e desse dinheiro sujo, eu não levei nada. E foi até bom, porque não ficou lembrança daquelas coisas ali, né? Verdade. Ali a gente desfaz porque é um dinheiro que ele não prospera, Sim, Lucas. sim. Do pouco que a gente consegue depois trabalhando, Deus ele vai prosperando, a gente vai subir, né? Isso. Aquela escadinha ali, né? Vai subindo, todo dia escalando um degrau. Verdade. E quando eu falo que foi uma chave que virou, por quê? A gente começa a ganhar maturidade, Uhum. maturidade espiritual e Sim. começa a entender e você começa a ver aquilo que você estava vivendo ali era pura ilusão. Ilusão. E graças a Deus, só tenho a agradecer. E a partir daí, a chave virou. Deus, ele foi, assim, um pouquinho de facilidade que eu tinha, assim, de mexer com o computador na época que eu era DJ, foi o que Uhum. foi me adaptando para poder mexer com as gravações, com podcast. Olha O só. aprendizado que eu tive, assim, Sim, Deus, ele converteu, assim, em coisas boas, né? sim, Eu sim. produzia música ali por DJs, por MC cantar, né, para Ó, o pessoal dançar. Então isso aí ele me ajudou, né, no sim. meu ministério também, entendeu? Muito, muito Que importante. legal, cara. Né? Que agora você ajuda pessoas a louvar É a Deus, verdade. né? A produzir para Isso é louvar a Deus. maravilhoso, né? Isso aí já está trabalhando agora para Deus, né? Vamos É dizer, verdade. né? Porque o talento não vem de nós, Não né? vem. Não vem de nós. O dom Então, ele vem de o Deus. dom vem de Verdade. Deus. Então, tem que ser usado para exaltar Com o nome dele, certeza. né? Então, é gratificante saber disso aí, né? Porque tem muitas vidas hoje, né? Talvez até pais e mães aqui assistindo, né? Que talvez o filho tá vivendo a mesma Isso situação em aí. que você passou lá atrás, Com né? certeza. E vendo você aqui, já com a vida transformada, gera mais esperança ainda, né? Com Para a certeza. vida de quem tá lá do outro lado É verdade. assistindo, né? Então, isso mostra que Deus nunca falha, né? Nunca falha, é Mas verdade. existe um detalhe nisso tudo que você citou, é escolher e Isso aí. querer, E né? querer. Porque as coisas acontecem. Isso aí. Deus, ele tá o tempo todo, né? Quantas mães e quantos pais, vamos dizer também até filhos de pastores, Isso aí. que às vezes os pais estão ali orando, orando a Deus, orando a Deus, Muito, orando a Deus, muito tempo, né? para Deus transformar a vida do filho, para Deus tirar o filho daquela situação, só que não acontece, por quê? Porque o filho não quer. Isso mesmo. E Deus não vai obrigar ninguém vir para ele obrigado, É né? verdade. Deus quer que a pessoa faça a escolha, Isso né? aí. E venha por E amor tome a ele. atitude, né? E A tome atitude, atitude. porque tem gente que fala assim, às vezes Deus nos dá a oportunidade de estar pregando em algumas igrejas, aí você prega e os jovens no final pedem oração, fala, eu tô Isso. tentando sair dessa vida, eu tô É, tentando largar as drogas, tô tentando largar a prostituição, mas sim. ele nunca toma aquela atitude. Atitude. Eu vou parar, eu vou conseguir. Isso. E foi isso, eu lembro que eu tava nessa época, antes de voltar para Jesus, estava afundado na cocaína.
Nossa. Eu mesmo pensava assim, eu não vou conseguir sair, porque o vício da cocaína é assim, ele vai cada vez ficando pior. É tanto que a maioria das vezes a pessoa tá afundada na cocaína ali, e o que que acontece? Ele passa para uma droga mais pesada, a pedra, porque ele não consegue mais sustentar o vício dele com a cocaína, entendeu? Ou seja, A maioria das fica pessoas. como se ficasse mais fraco. Isso. Ah, quero algo Ele mais forte agora. vai pedindo mais, Seu cada vez corpo, né, já mais. vai. Isso Tá aí doido, já né? não faz mais aquele efeito, já não consegue sentir mais aquela onda. Mas eu profetizei na minha vida. E eu lembro que uma das coisas que foram muito importantes foi a minha esposa. Porque ela era desse mundo, igual eu te falei, Uhum. vivenciou tudo isso, só que ela não tinha vícios. Então ela Ah, me ajudou demais, né? É importante você ter uma mulher sábia em casa. com certeza. E ela sempre me incentivava a largar aquilo ali, entendeu? A largar a Sim. droga, a se afastar. Mesmo no começo, ela não queria estar ali na igreja, porque ela foi criada de maneira diferente ali, entendeu? Ela ia na Aham. igreja, mas ela não queria fazer a obra. E Sim. hoje, e hoje ela é pregadora, hoje ela já foi presidente de oração, regente. Olha para você ver o que Jesus faz. Ela não Que queria. Eu bênção, lembro né? que teve uma época, assim, logo quando eu voltei para Jesus, que eu fiz campanhas, eu fiz, assim, tirei momentos de oração com alguns amigos meus ali para Deus ele aquebrantar o coração dela. E Deus se transformou e ela me ajudou demais. Ela pegava no meu pé mesmo e falava assim: não, você vai largar esse vício, você vai deixar. Aí uma coisa muitas vezes leva a outra. No meu caso era a bebida. Quanto mais eu bebia, mais eu queria estar ali usando droga. Aí ela falou, aí ela foi inteligente, ela falou, então você vai parar de beber. Aí foi Vai a vai chave. logo Isso aí. na veia, Aí, né, aí, da situação. isso aí nesse dia, ó pra você ver, nesse dia que a gente foi na igreja e eu profetizei e voltei para Jesus, eu lembro que do outro dia pra lá, Deus ele arrancou de mim aquela vontade de usar droga, de beber. Eu já não tinha vontade mais de fazer nada, sair pra festa de nada. Deus realmente ele tinha assim ouvido, né, o clamor do meu coração. Que Sim, eu sim. não falei em voz alta, eu só pedi a Deus no meu pensamento, no meu coração e ele realizou. Ó para você ver a atitude, né, da pessoa. Sei. A pessoa tomar uma atitude. E a vida ela é feita, tem gente que fala que é de escolhas, Isso. mas eu falo diferente, é feita de atitudes. Atitudes. Escolha e Escolha tem atitude, né? várias, É né? a mesma Isso coisa aí, da que a Bíblia fala que a fé sem obra é morta, isso né? aí. Não adianta Isso é eu querer interessante. acreditar e não fazer E não nada, não tomar fazer. atitude, Igual né? a pessoa falar bem assim, eu quero mudar, eu Isso, quero parar de usar droga, mas se ele não tomar atitude, ele vai isso. continuar usando Vai droga. continuar, Que verdade. é mesmo que, tipo assim, ele usa e no outro dia ele fica assim, decepcionado, né? Eu usei de novo, eu caí de novo, né? É, Os vícios são assim, todos, né? Pornografia, vício de droga, do álcool, é sempre assim. A sim. pessoa vai criando aquilo ali e a mente dele fica falando ali, não, você tem que parar. E a depressão, né, começa a pegar. Isso, Só que a pessoa continua usando, verdade. continua se acabando. Porque ele não tem coragem de tomar atitude. Pegar aquilo ali, não, jogar fora, eu não uso mais isso. Isso. Eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar de vida, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de se drogar. E aí Deus ele vira a chave, porque além da pessoa orar, além da pessoa jejuar, ele tomou atitude, né? Não Sim. adianta a gente só orar, É buscar. verdade. Tem um amigo que relatou para mim que ele não consegue, assim, eu não consigo parar de fumar, eu oro, eu busco a Deus, mas eu não consigo parar de fumar. Eu falei, enquanto você não tomar uma atitude, você não vai conseguir parar. Verdade. Felizmente, entendeu? Tem coisas que tem que ser aquela atitude mesmo. E Sim. você enfrentar ali, né? Botar o peito na frente e falar assim: Deus, eu quero, eu Eu vou quero. conseguir, e eu vou Isso. tomar essa atitude aqui, eu vou transformar a minha vida, entendeu? Verdade. E isso aí é muito importante. Pois é, rapaz. Então é claro que nós temos, né, os pais, né, quem é pai e tem filho nessa situação tem que continuar orando, né? Com Mas não deixa certeza. de aconselhar É também, né? verdade. Aconselhar, fala, Meu filho, não adianta eu orar e você também não tomar uma decisão Isso aí. e você não se colocar, né, contra isso e falar, Senhor, me dá força, eu quero largar isso, eu quero abandonar isso. Eu conheci um rapaz que ele falou que ele bebia há mais de 30 Olha anos, só. mas chegou um dia e ele falou, ele trabalhava embarcado, ele falou que o dinheiro dele ia tudo pra Só cachaça. pra você ver. Aí ele falou que chegou um dia, ele já tava, quando ele se deparou em si mesmo, ele falou: Rapaz, eu já tô ficando velho. Eu não tenho Chegou, né? casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada.
e o meu dinheiro todinho é só na cachaça. Falou que lá dentro, saindo do barco, né? Voltando pra casa com o salário dele na mão, que ele já ia pro bar. Olha só. Aí começou a cair a ficha dele. Aí ele falou: a partir de hoje eu não coloco uma gota de cachaça mais na minha boca. Tomou atitude. Daquele dia pra cá, ele falou que nunca mais. Virou a chave. Hoje ele tem casa de aluguel, Aí pra você entendeu? ver. Ele tem carro, ele tem lotes. Então, a vida da Jesus é pessoa transforma a maravilhoso. partir do momento em que ela toma uma É atitude, verdade. né? Então não adianta, igual você falou, ah, eu quero parar de fumar, mas não largo o É isso cigarro. aí. Passa, vê o cheiro, me empresta Não aí, dá é, aí. sente aquela vontade, É, a não, vontade, e né? cai, né? Aí tem a questão da pornografia Isso. também, que é, é o que atinge muitos jovens, Muita né? juventude. Ah, não consigo parar de olhar, mas tem que É pensar o verdade. seguinte, só vai aparecer aqui se eu É digitar. isso aí. Se não digitar, não vai aparecer nada. Tem que afastar Então, tudo aquilo. sai fora. É a questão que muita gente não entende aquela palavra que Paulo falou. Você a questão do olho, né? Se tiver, fizer você pecar, arranca. Isso, É é. isso aí que Se às o vezes a olho te pessoa faz pegar. não entende. A Sim, pessoa pensa, já leva pro lado, né? Mas é. aquele ali ele usou para explicar realmente. Você Isso, tá ali focado numa coisa ali, então você arranca seu olho daquilo ali. Aquilo ali tá te isso. atrapalhando, né? Isso, não é É, literal, ó, isso pegar a aí. faca aqui. As pessoas já, né? Opa, essa palavra aqui tá muito pesada, né? É igual Mas aquela realmente. questão de se alguém bater de um lado do seu rosto, Isso, vira aham, outra é face. verdade. Eles acham que é, deixa eu dar uma porrada É aqui, verdade, vira o outro pra tá falando tomar. sobre humildade ali da pessoa de fazer Humildade. o mal e você não Isso. retribuir da mesma De maneira, né? outra maneira. É você, né, mudar ali sua atitude e a pessoa fez mal, você faz o bem pra ela. Isso aí. Mas, Lucas, você falando dessas pessoas assim, e a questão da pornografia também, eu tava fazendo um estudo, né? Eu gosto muito de estudar sobre essa questão dos vícios, né? Como eu já Uhum. passei por isso aí. Tem afetado não só jovens, mas tem afetado pessoas casadas, Isso, verdade. tem afetado pessoas aí que estão noivos, né? Próximo do casamento, Verdade. até idosos. Tem idoso. E essas redes sociais curtas Uhum. têm dado muito engajamento. Você viu aí a polêmica, não vou falar nomes para não Sim. de adultização. Uhum. E realmente tá fazendo o quê? Estão explorando as crianças, botando as crianças praticamente nuas nas redes sociais e fazendo com que as pessoas mais de idade sintam atração e desejo por aquelas pessoas mais novas. Isso é verdade. Entendeu? Olha É só que loucura. alguma coisinha assim, né? E isso tá Que tudo afeta todo. explícito ali nas redes Isso. sociais, entendeu? E pessoas sendo afetadas, tanto aquelas crianças que estão sendo expostas ali, né? Pode falar crianças, né? Isso. Adolescentes ali, Uhum. e também aqueles adultos, porque a fraqueza ali, a pessoa já tem aquela fraqueza, Isso. inclinada para pornografia e tudo mais, e aquilo ali não tá no site secreto guardado, tá ali para todo mundo Todo ver, mundo vê. entendeu? Então é complicado. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com nossos filhos, Com certeza. questão que eles assistem. Você deixa o celular um pouquinho com Sim. eles. E você pensa assim, não, tá vendo um desenho. Na hora que você tá vendo, ele já pulou, aquilo ali já entrou em outra sequência Verdade. de coisa pesada. Então a gente tem que E estar tem um muito detalhe atento. também que às vezes até o próprio desenho, Isso né? aí, tá Tá ensinando ensinando isso coisas aí. erradas também para os filhos, né? A gente tem que estar sempre atento, né? Nós que somos pais e às vezes deixar o celular ali só para meu filho ficar quieto, me deixar em paz, né? Tem gente que fala assim ainda, né? É, já ouvi muito Às pais vezes ali falando. você vai perder a paz, porque É, futuramente seu filho vai crescer. Ele vai verdade. tomar suas próprias escolhas e é Isso. as escolhas que vai estar mentalizada ali no cérebro dele vai ser aquilo que ele está absorvendo. E esses vídeos curtos eles estão afetando muito as crianças. A Sim. gente que produz conteúdo, a gente sabe que a gente faz um vídeo grande e ninguém vê. Você já Entendi. revelou, ninguém Sim, assiste o sim. vídeo. Você vai ver o algoritmo do YouTube, foi visto até 30 segundos no começo, É, 10 segundos no final. isso. 20 minutos, 2 minutinhos ali do meio, mais ou menos, ali na onde que a pessoa gostou. Agora, os vídeos curtos, não. A pessoa vai e deixa ali, ó. Tem hora que vê o mesmo vídeo mais de 10 Mas vezes. é E ali vai repetindo, repetindo. E aquele ali tem afetado o cérebro. verdade. De um adulto e piorou de uma criança, entendeu, Lucas? Uhum. Então, a gente tem que ficar ligado. As estratégias que eles usam para ganhar dinheiro, Isso. elas também são feitas para afetar E o tudo cérebro das começa, às nossas vezes, com crianças. algo simples, né? Que as pessoas Simples. acham que é algo simples, que é uma Isso dancinha, aí. né? Uma coisinha assim, ah, tem nada a ver. Essas Tal. febres, né? Tudo que ele fala é É, febre, viral. Falou é, viral, já era. você sai fora que é É, problema. vai Falou é vir viral, problema aí. vídeo viral é É, problema. É vídeo que é feito ali para afetar a mente da pessoa. Mas, assim, mudando um pouquinho de assunto sobre a questão da. Eu tava falando
a mudança de chave, Uhum. aí veio a bateria, né? Aí, além da bateria, o que que aconteceu? Deus, ele acendeu no meu coração uma chama de ajudar, assim, as pessoas, assim, os músicos, de ajudar Hum. os levitas, porque quando a gente chegou desse tempo todo, nessa caminhada, a gente chegou na pandemia. Nessa pandemia eu já estava em outra igreja. Aí a gente viu as pessoas sumindo da igreja, né? Não podia ir para a igreja. Aham. Aquele negócio de máscara. Aí os cantores já não podiam louvar, né? As agendas ali acabou. A palavra parou de ser pregada, as pessoas sumiram da igreja assim, ó. Tipo assim, o que que acontece desde uma pandemia dessa? Muitas pessoas perdem a esperança. E vê ali pessoas morrendo, vê pessoas ali internadas, entubadas. Será que ele vai sair de lá? Verdade. Né? Será que ele vai conseguir? Né? Eu tive uma benção, meu pai, ele quase foi nesse Covid, o pulmão dele, ele murchou ali, ele tá grave até hoje, assim, em questão da respiração dele, tá funcionando só uma parte do pulmão, Uhum. mas ele tá vivo, graças a Deus, Deus deu essa vitória, né? Muitos não tiveram a mesma sorte, faleceram, né? Ali com Covid, e eu senti essa escassez, assim, as pessoas pouco preocupadas em pregar a palavra. Foi aí que Deus acendeu essa chama. Por que não começa a transmitir os cultos, né? Sim, É, sim. a gente tem umas ferramentas tão boas. Aí a gente começou a fazer a transmissão do culto, a gente viu que as pessoas realmente já estavam necessitando daquela palavra, né? De ouvir o louvor ali, o culto. Só que no começo ali a adaptação ali à internet ainda não ajudava, né? Até a Uhum. gente conseguir chegar num ponto. Mas a gente vê o quê? A necessidade que a palavra de Deus ela faz, quando ela fica em falta. Aí eu fico imaginando o povo hebreu, 400 anos, Nossa, pai, sem, imagina, hein? sem falar, Deus falar com eles. Já pensou? Aí no momento que você passa ali por uma pandemia, você já pensa ali, um dia, nossa, Deus me abandonou, será que Deus me abandonou? Nossa, eu não consigo mais sentir Deus falando comigo. Mas o que que fez? A preocupação, o medo de morrer. Isso. E isso é perigoso, sabe por quê? Muitas pessoas, em vez de se aproximar de Cristo, porque poderia a qualquer momento pegar o Covid e morrer, muitas pessoas abandonaram a igreja. Você vê a importância que a igreja tem, Lucas. E muita gente às vezes não dá esse valor. Uhum. Porque quando a igreja está aberta ali, ela está dando mentoria. Vamos supor, mentoria que a gente pensa hoje em dia é curso, esse negócio, mas não. A pessoa está recebendo a mentoria ali, como ele deve viver na presença de Cristo, de como Uhum. ele deve se portar, de como ele deve viver uma vida ali, né, perante Cristo. E quando a pessoa ficou sem esse amparo da igreja, porque a igreja teve que ficar fechada, por causa que o governo mandou fechar tudo, Uhum. as pessoas, eu acho, ficaram desesperadas, sem saber o que fazer. Porque você passava assim na rua, você falava, nossa, o irmão, antes de fechar a igreja, ele tava lá todo dia nos cultos, agora tá ali no bar bebendo, se afastou da presença muito. Lá na igreja que eu tava muito se afastado da presença de Deus. Nossa. E é o contrário, nesses momentos que a pessoa já tem que se Se achegar a chegar, né? Cristo, né? Eu não sabia, Acontece é o né? contrário, É, né? porque, Faz. porque a gente não sabe o dia nem a hora, né, que Cristo vai voltar. Poderia ser naquela Verdade. pandemia e como ele voltou para muita gente, né? Muita gente faleceu. É verdade. E muitos, a gente não quer pensar dessa maneira, mas muitos podem ter perdido a sua salvação, porque se afastaram de Cristo, deixou aquele problema ali, né, da quarentena ali afetar. Né? Isso. Tanto que tem gente se tratando até hoje, É negócio de depressão, e né? Essas coisas depressão, assim. e as lives ajudou muito. Eu não sei se lá na igreja, quando você tava também, o pessoal tava Sim, fazendo sim, muito. tava. Ajudou, o pessoal mandava mensagem, colocou o número ali, pedindo oração. Uhum. E a gente ia lá, gravava, ia com o pastor, gravava EBD, mandava pros irmãos. Então, o que que a gente fez? A gente se arriscou um pouquinho para poder não deixar a essência ali, né, da adoração, ela perder espaço no coração das pessoas. É aquele sacrifício, né? A Bíblia fala, né, que aquele que dá a sua vida por amor, né, a Cristo, ele ganha a sua vida. Com E certeza. a gente estava ali, enquanto as pessoas estavam em casa, a gente estava na igreja, a gente estava na rua ali, né, fazendo Uhum. alguma coisa, ali sem se preocupar se a gente não ia voltar, né? Se a gente ia pegar um Covid ali, a gente estava lá fazendo a Sim. transmissão, porque a gente entende a essência da adoração, de onde que Deus tirou, aonde que eu falo a chave. Deus, ele me Uhum. tirou o quê? Através
tem gente que não acredita que Deus ele salva através de um instrumento, né? O som do Sim. instrumento, Salva. né? E Deus ele usa. Hoje eu consigo entender, na igreja que eu tô agora, eu consigo sentir Deus ele falando através do som dos instrumentos. Por quê? Porque Uhum. as pessoas que estão ali, elas foram capacitadas por Deus e elas se entregam. Elas não estão ali só para tocar. Elas estão ali orando um pelos outros. Elas estão ali pagando um preço, entendeu? E É. isso aí que hoje o pessoal confunde muito. Quando fala, né, na Assembleia eles falam instrumentista, né? Os Aham. músicos, né? É, o tocador. Sim, Aí eles pensam que a pessoa tá ali só para tocar. Eles confundem. E é muito importante o levita ele ter comunhão com Deus. isso. Aí tem um Ele, detalhe né, importante, né? O ele levita. transmite aquilo. Como é que você pode transmitir adoração se você não é um adorador? Verdade. Entendeu? Então, hoje eu Para consigo provar entender isso isso. daí que você está falando, né? A Bíblia mesmo já cita a história de Davi, né? Isso Que mesmo. quando o rei Saul estava, né, ali Ali sendo possesso, ali, atormentado ali. atormentado, ele tocava, né? E É aí verdade. acalmava ele. Então, é, Deus trabalha também através Trabalha. do músico, né? E eu acredito, né, ainda mais, eu creio que, eu sei que é uma tradição de toda a igreja, antes da pregação, vinham os louvores. Isso. E sempre eles falam, né, que o louvor é Tá, para tá preparado a preparar, palavra. preparar para a palavra entrar, né? Então, eu acredito nisso, É porque verdade. eu conheci pessoas que foram salvas, né? Vamos dizer assim, aceitou Jesus através do louvor, Através né? do louvor. Então, e às vezes tem pessoas que não quer ouvir você pregando, Isso mesmo. mas o louvor cantado Tem fica aque- na mente dele, E, né, e com a tem aquela melodia. paciência, né, pra ouvir ali, né, o louvor, porque ela gosta do ritmo. Isso, Às vezes ela gosta ali do jeito que você canta, igual, vamos supor, tem vários ritmos, tipo de música. sim. Igual um ritmo que vocês tocam muito, o sertanejo, o gospel ali, né? É um Uhum, ritmo que muitas pessoas gostam. sim. Agora, se você tocar, vamos supor, um louvor em rock, igual o Fernandinho, não é qualquer pessoa que vai ouvir. Então, É, por isso a diversidade de ritmos ali, cada pessoa ela consegue ouvir. Tem gente que é, gosta de worship, tem isso, gente que gosta do corinho. Então, aquilo ali ele vai trabalhando. isso aí, Naquilo que a pessoa gosta, Deus usa a estratégia para isso. poder, né, Falar com aquela alcançar aquela pessoa. pessoa. E é aí que entra o motivo de toda a música ter palavra, Isso. né? E eu acho isso importantíssimo. Eu amo as letras das músicas É, de vocês, porque vocês usam muito isso aí. Eu até conversei com você uma vez e falei, Lucas, esses louvores seus são feitos praticamente todo dentro da palavra. Eu não sei se você lembra, eu sim, comentei, sim, falei, lembro. interessante, gostei, muito Aham. bom. Muito detalhista, É muito bom. porque onde a palavra não chega pregada, ela vai chegar É cantada, né? verdade. E ali a pessoa vai conhecer, ou vai ter aquela vontade ali, né, de conhecer a palavra, conhecer Jesus e se Isso entregar. mesmo. Então tem pessoas que têm um coração duro para não ouvir, não quero ninguém prega para mim, Demais. nem falar de Jesus para mim É não. verdade. Você vai Mas aí pegar uma passa em pessoa. algum lugar, tem alguém escutando louvor, talvez na sua Isso casa, aí. você tá lá ouvindo louvor, mas você não sabe, tá passando alguém na rua, aí aquela melodia ali com aquela frase vai pra mente da pessoa e fica ali. Memoriza, olha É, só, a palavra ali sendo, né, isso, né? trabalhada na mente daquela Aí pessoa. através daquilo, fala, não, quero conhecer esse Jesus É aí a verdade. pessoa Pô, procura. Então, é isso daí. Deixa eu só ver aqui por beleza. alguém aqui. Paulo Sérgio. Alô, Paulo Sérgio, boa noite. Bem-vindo aí, que Deus abençoe você, né? Deus abençoe. O pessoal está tudo na igreja hoje, moço. Segunda, hein? Essa chuvinha aí. O pessoal tá tudo na igreja, eu acho, hein? Deus abençoe Paulo Sérgio aí. Tem, é, vai ficar gravado aqui, a galera Isso, vai pessoal. depois do culto. Você falando aí de família, né, e as coisas que Deus, né, tem feito na sua vida. E tem muita gente que na hora de contar uma benção, né, até vou pedir para você esclarecer um pouquinho mais, Com porque certeza. tem pessoas que falam, ah, Deus me deu isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo. Só que por trás disso tudo existe um planejamento, Isso aí. existe um trabalho, É né? verdade. E muitos chamam até de, passei muita luta para conseguir tal Sim, coisa, né? Então, é cada um verdade. vê de uma forma diferente. Mas existe vamos dizer assim,
um planejamento para que você tenha uma vida melhor para a sua certeza. família. Não, Por exemplo, você tem como diz vontade assim, de. não cai do céu, né? Não cai Isso, do céu. É eu queria aquele, chegar aí. o ditado que as pessoas Isso, dizem, as né? coisas, Deus me deu. Aí É dá a verdade, impressão que algo aconteceu da noite é pro dia verdade. ali, né? Então tudo eu creio que tem um processo, né? Então, como foi isso aí pra você você tem quantos anos? A gente tá Eu, falando, você fala quando eu era jovem, dá a ó, impressão que você é novinho, mas quantos anos você tem? eu pareço ser bem jovem, igual o Lucas falou, mas eu tenho 32 anos já, 32. Ah, tá Sou novo novo, tá ainda, né? novo. Mas ele fala que depois dos 30, né, já começa a aparecer os cabelinhos brancos, Sim. já fica mais experiente, né? Não vou falar mais velho. Pois é. Mas Eu- eu sou ainda novo, mas igual você falou, Lucas, realmente não cai do céu. É ali um planejamento, só que tem coisas assim que acontecem e elas, como posso falar, estão fora do roteiro, daquilo Sim, que você imaginava. sim, Porque, sim. beleza, eu aceitei Jesus, tava dando tudo certo, Uhum. mas aí Deus usa pessoas para te abençoar, sabia? Sim, De quem sim. menos você espera. E a gente estava na igreja, nessa mesma igreja ainda que eu tinha voltado para Jesus, quadrangular. Foi irmãzinha lá, pregada à igreja, assembleia bem humilde mesmo. Uhum. E ela profetizou, ela falou comigo, através da revelação, que Deus ele me daria algo que nem eu acreditaria que eu tinha e seria algo grande. Aí Uhum. eu cheguei em casa, fui trabalhar, cheguei no horário do almoço, meu cunhado falou: tem um terreno aqui pra você. Aí Olha, eu, opa, aí, ó. ó, Deus dando a resposta. Eu não esperava, eu não tava procurando terreno pra comprar. Sim, Eu não sim. tava procurando nada. E ali ele tinha família. Ó, pra você ter noção, ele tinha família. Que ele poderia estar abençoando aquele terreno ali, né? Passando para aquela pessoa. Ele tinha muitos outros amigos ali, né? Que ele poderia, mas ele resolveu, assim, acreditar no jovem que ele viu o meu testemunho todo ali. Ele viu o meu crescimento, como eu aprontava, a época que eu tava perdido ali. Ele poderia falar: não, esse aí tem jeito não, não vou, Sim, não vou procurar nada para ele não, porque não vai dar certo, não tem aquelas sim, pessoas. sim. Mas ele não, ele Que fica preferiu. julgando, né, Deus pelo ele passado colocou da no pessoa. coração dele acreditar em mim. Olha Ele só. falou bem assim: rapaz, eu estou com o terreno aqui, que eu terminei de pagar o meu, ele já tinha construído a casa dele, e o rapaz me passou aqui para me pagar do jeito que eu quiser. Quer para você? Ó, Aí eu eita falei: glória, hein? amém, é de Deus. Eu falei com ele, né, o testemunho, falei: Uhum. rapaz, a irmã revelou ontem na igreja, e eu sou muito grato. E como é de Deus, eu vou ficar assim, né? Porque Deus ele já tinha Sim, falado. sim. Aí Deus me Aham. abençoou com aquele terreno. Aí a gente profetizou de novo. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente estava lá limpando o lote. E a gente começou, sentou lá, né, cansado, depois de limpar aquele lote, a gente imaginou a nossa casa, né, do jeitinho que ela é hoje. E falou: Rapaz, não, ali a gente quer um quarto, ali, até o estúdio eu tinha profetizado, ali em cima vai ficar minha bateria, tudo, rapaz, mas nem aí, ó. bateria, nem bateria eu tinha, Olha nem bateria só, eu tinha. rapaz. Aí a gente profetizou. E Deus ele foi dando ali, né, através igual você falou, do trabalho, da luta, a gente começou lutar, trabalhar e construir ali. Eu lembro, Lucas, que eu cheguei uma semana, ficar trabalhando, saía do meu trabalho e pegava lá até 3, 4 horas da manhã. Quando Ó, dava 7 horas, eu tava no meu trabalho, batendo ponto. rapaz, Entendeu? rapaz, tá vendo? Aí é aquele Luta. negócio que as pessoas não entendem, né? O Sim, processo que você o passa para processo. você ter aquilo que você tem hoje. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo que foi Deus que deu, né? Mudou a chave, Uhum. porque realmente se for pela gente, a gente não consegue. Verdade. E Deus ele me dava força. No outro dia eu estava acordado. Mas o que eu mentalizava? Eu lembro que quando eu estava perdido nesse mundo, teve um dia que eu saí na sexta, cheguei em casa só na segunda. Hum. Eu virei 3 noites direto, acordado, se drogando, se prostituindo ali em festas ali, dançando e tocando para as pessoas também se drogar ali, né? Se animando a festa ali para as pessoas. E eu falei: Senhor, a força que o Senhor, né, me deu ali, a saúde, que o Senhor me Uhum. deu, que eu conseguia estar ali no meio daquela bagunça ali e voltar, né, bem, eu quero essa mesma força para mim conseguir realizar meus sonhos. E Deus, ele me dava essa força. E Deus enviou pessoas ali, ó. Eu não tinha dinheiro para pagar um pedreiro, Lucas. Deus Nossa, enviou pessoas para fazer minha casa praticamente toda, assim, ó. olha só. Pessoas que eu não posso nem falar o nome, senão eu esqueço de falar um aqui Aham. e, né, a gente fica mal, né? Mas pessoas, eles sabem quem são, tá? Vocês sabem. Aham. Vocês assistiram aí, eu amo vocês, muito obrigado, tá? Pessoas que eram da igreja que eu era antes,
pessoas da minha família. E Deus ele enviou pessoas para me abençoar, assim, sem pedir nada. Para você ver Sim, quando é de Deus, sem pedir nada, sem cobrar nada, porque via, assim, o que Deus ele tinha feito sobre a minha vida, o que Deus ele tinha para fazer. E eles acreditaram ali, verdadeiramente, que Deus ele tinha transformado minha vida e sim, sim. transformou. E para você ver o que gera o testemunho, né? Testemunho, né? O Eles testemunho, viram né? através da transformação na sua vida, né? Isso. Eles viram algo ali e Virou Deus a mão usou de eles Deus, para, é verdade. não, vamos ajudar. E realmente, Deus usa pessoas para fazer, né? Isso com a gente, né? Nos abençoar, para que o nome dele seja glorificado através da É nossa verdade. vida, né? Então, quando você passa a acreditar, né? Quando você passa a acreditar e quer realmente mudar, Deus vai abrindo as portas. Talvez, né? Tem pessoas que não sabem, mas Deus já está com tudo pronto para entregar, né? Parado. Preparado para entregar a pessoa. E só tá faltando uma coisa: acreditar e dar o primeiro É passo, né? verdade. É duas coisas: acreditar e dar o primeiro passo. Talvez até acredita, mas não quer sair do É lugar, né? verdade. Então, enquanto você não determina, tem a mensagem na Bíblia que fala: aquele que bate, né? Se abre, né? É verdade. Aquele que procura, Ele é encontra, quem né? conta. E assim por diante. Então, ou seja, depende de nós, né? Depende É da verdade. atitude da gente. Então, Deus tá aí para nos abençoar. Primeiro, a palavra fala, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, né? E essas lá tá falando do beber, do comer e do que É vestir, né? verdade. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu tenho certeza que a nossa necessidade do dia a dia, Deus sabe, conhece, É né? Sabe o que verdade. eu tô precisando, sabe o Com que você certeza. precisa. Então, quando a gente Conhece está todas fazendo a as nossas vontade dele, necessidades. quando a gente está fazendo a vontade dele, ele vai, de alguma forma ali, nos abençoar naquilo que está faltando, É né? verdade. Isso que você falou é pura verdade. A gente estava falando de Davi na estante e Deus Uhum. ele me trouxe aqui a memória. Por quê? Davi ele nunca se vitimizou por ser o Sim, menor da casa. isso. A gente vive numa geração que ela vive se vitimizando. Eu não Uhum. consigo, eu sou pequeno demais, eu não É, posso, eu não vou conseguir. E quando Samuel ele recebeu a ordem de Deus para ungir Davi, pega seu azeite e vem. Olha só que interessante. Pega o azeite, né? E vem. Porque ele já estava ali com Davi, estava contemplando é, ali o que Davi estava fazendo. Porque enquanto os irmãos dele estavam em casa, ele estava ali fazendo o quê? Correndo atrás, né? De fazer já algo estava na melhor, luta, estava né? batalhando, estava na luta. E para ir para casa dele, ele era o menor. Uhum. Não porque às vezes os pais deles, os irmãos deles desprezavam, mas tem aquilo dos irmãos mais velhos, tá sempre protegendo o menor, né? Sim, Não, o sim. menor não, vamos pra guerra aqui, vamos os mais velhos, né? Vai ser rei? Não, os mais velhos. Às vezes o pessoal ele confunde isso, pensa que estava assim, desprezando Davi. Sim, Mas a gente vê que sempre Davi é um cara destemido, ele é um cara guerreiro, que ele não isso. se abate por ser o menor da casa, não. Sim. Opa, eu sou o menor, sou o mais novo, então eu tenho que provar que eu consigo também. Eu sou o Uhum. melhor, né? Que eu consigo. E é tanto que quando Samuel manda chamar ele, né? Nós só vamos participar da mesa ali depois que o menor chegar, Sim. né? Ali ele recebeu aquela honra e quando o povo de Israel ele é desafiado ali, os homens ficam tudo com medo ali. O que revoltou Davi ali não foi a guerra, não foi aqueles homens que estavam brigando ali, foi ele zombar do nome de Deus, De Deus. porque ele era um homem temente a Deus, Sim. entendeu? E quando a gente é temente a Deus, Deus ele nos usa, mesmo pequeno, para fazer uma coisa grande, coisas grandes. A gente às vezes não acredita. A Verdade. gente fica assim, rapaz, será que eu consigo? Será que eu posso? Mas quando a gente honra, né, ali Deus, a palavra de Deus, Uhum. Deus ele exalta o pequeno. Com Né? Como certeza. fez com Davi ali, a pequena estratégia dele. A armadura não deu no corpo, mas ele usou o que ele tinha na mão. Né? Era pequena pedrinha, né? Era a funda ali que ele usava para se defender. Davi ele poderia brigar com o gigante? Não sei, às vezes poderia, né? A Bíblia relata que ele brigou com o urso e com o leão, É, né? né? Um urso tem força, se eu não me engano, de uns 7 homens, Uhum. entendeu? Mas não, ele usou a estratégia de Deus para derrubar o gigante. E isso que é a chave aqui, é usar a estratégia. Opa, qual a estratégia que Deus me deu para me virar a chave? Foi através da música. Às vezes a estratégia dessa pessoa que está ouvindo aí agora, a estratégia é outra. Deus aí vai te Verdade. usar o quê? Para pregar, para fazer missão,
vai te usar para evangelizar, entendeu? Isso. Cada um ele tem Deus usa com estratégia diferente, Verdade. mas a atitude sempre vai ser a mesma, né? De se levantar e ir, né, na batalha. Não ficar se vitimizando, chega de se vitimizar, tá ali na igreja ali, ai meu Deus, eu não consigo, fulano prega mais do que eu, fulano prega mais do que eu. Não, quando a gente não tem o dom ali, né? Tem gente que nasce. Vamos levar pra música, que nós somos músicos. Tem um Uhum. que toca melhor do que a gente já fica. Ali é do ser humano. Poxa, fulano Sim. toca mais do que eu. Não, vou deixar ele tocar. Não, Deus, ele quer o quê? Que você se capacite. Não, fulano, ele toca porque ele estudou Estudou. bastante e Isso aí. toca. Então eu consigo também tirar Isso aquela aí. música, eu também consigo tirar. Então a gente tem que ter atitude, parar de ficar se vitimizando. Hoje tem muito isso nas igrejas. Verdade. E vamos pra cima, fazer a obra de Deus, né, Lucas? E a obra de Verdade. Deus não para. E já que você entrou nesse assunto aí, tem o que a gente mais vê, talvez você já até viu, né? É pessoas que chegam lá na frente pra cantar de qualquer maneira Isso. e aí fala, é pra Deus, meu É irmão. isso aí. Eu tô aqui pra agradar o homem, não. Oferecendo para Deus. Já que é pra Deus, então tem É que ser o verdade. melhor, né? Oferecendo para Deus o que não é aplausível nem por, tipo É, assim, para ele mesmo às vezes, né? pra ele Ele mesmo. sabe que não tá bem, ainda pede Isso. desculpa, desculpa os irmãos aí né, que eu errei e tal. E realmente, a gente tem Oh, que nos preparar. Jesus. Não é fácil. Tudo na vida é Verdade. difícil, não é fácil, mas se a gente se preparar, buscar a direção de Deus Sim. através da oração, da palavra Porque e da prática, né? na A prática, prática leva à perfeição. perfeição. Porque para as coisas do mundo, nós temos que se preparar. É verdade. Ó, para você dirigir, você tem que se Isso aí. preparar para você tirar uma A pessoa quer carteira, fazer um né? concurso, ele vai lá, Isso. estuda, Ah, passa a quero noite acordado, isso. mas às vezes para Então, as coisas porque de para Deus Jesus, não, é para Deus, irmão. É que aí você canta, faz de qualquer maneira e ainda não quer que ninguém te chega é e fala, verdade. talvez até uma crítica Não, com construtiva, ô, irmão, certeza. por que que Isso é você não faz isso? importante falar, porque você tem competência para falar isso. Que você é um músico da casa do Senhor, você louva em vários lugares, você tem essas experiências. Então isso é importante a gente compartilhar isso aí, por quê? Porque Sim, muitas vezes a pessoa está esperando esse choque de realidade. é. Hoje o que o Lucas falou lá, o que o Iago falou lá, é verdade. Eu tenho que se levantar, eu tenho que ensaiar Isso, mais. Eu ensaiar. tenho que buscar mais. E eu levo isso pra minha vida. Quando eu vou pra igreja ali, eu vejo o rapaz tirou uma música ali certinho, rapaz, tem que tirar. Tá vendo essa nota aqui eu não tirei, essa virada aqui eu não tirei, dava pra me ter tirado lá. O Sim, rapaz tirou, ele conseguiu, eu consigo também. é, Tem gente que leva a questão de inveja, né? Fala, ah, é, não, fulano tá com inveja. Não é inveja. Você tem que se espelhar nas pessoas, sabia? isso aí. As pessoas que cantam bem. Hoje a gente vive um mundo complicado. E as pessoas, tipo assim, não pode louvar melhor do que a outra, que tem outros que ficam com inveja. Eu sou o contrário. Eu vejo assim, se eu ver uma pessoa que toca mais que eu já começo a admirar aquela pessoa. Sim, Rapaz, fulano toca demais, quer tocar igual ele. Vou observar ele aqui para poder aprender, isso aí. tirar um aprendizado. Sim. Mas tem gente que prefere aí começa, né? Aqui é questão de falar mal, prefere em vez de É, se espelhar na caçar pessoa, defeitos, isso aí, né, pra ficar, caçar o defeito, criticar. E criticar, isso aí é muito ruim, né? verdade. Porque em vez de nos dar um crescimento espiritual e musical ali, ele acaba fazendo o quê? Deixando a gente mais para trás ainda. A gente só vai Verdade, perdendo, né? Isso aí é verdade. muito importante. Então, eu olhar para você e ver o que você faz é melhor do que eu faço, e eu olhar com outro olhar para querer aprender, isso não é inveja, É verdade, é né? Então diferente. tem gente que confunde, né? Isso Acha, aí. tá querendo fazer igual eu, tal. Não, Não, é verdade. isso aí não é inveja. Isso aí se você sabe mais que eu posso ter toda a humildade de chegar para você e falar, assim, cara, tem como você me ensinar isso Isso aí. aqui, né? Ou eu ver se aprender, rapaz, eu não sabia daquilo ali. Eu É vou pegar verdade. esse ponto aqui para eu acertar aqui. Poder Isso aí melhorar na pode, frente é né? muito importante. Agora eu acho que a inveja é o quê? É você querer aprender a mais para você Isso tomar aí. o lugar daquela Isso pessoa, aí, né? poder. Questão. Acontece muito nas igrejas aí. A gente tá falando da questão da adoração. Sim. Né? A gente tá falando da questão da verdadeira adoração. Isso aí, Uhum. a pessoa vê ali. O baterista tá tocando ali. Os músicos tocando ali fininho, né? Bem leve. Uhum. Porque buscando aquele momento ali da igreja adorar. Isso. Aí vê o pessoal que tá de fora ele ganhou uma oportunidade com um cantor ali. O que que a pessoa vai fazer? Em vez, ó, fulano ele segurou o tempo, não ficou acelerando, não tocou muito alto, porque a igreja entendeu o louvor e Uhum. adorar a Deus, né? Que a gente tem que entender que a gente está ali para adorar a Deus. Sim. Toda adoração, toda honra, toda glória é dele. Não, e quando a gente muda o foco da adoração pra gente,
Igual, o que que adianta eu ir lá na bateria, errar o tempo tudo, dar um monte de virada ali para as pessoas ficar observando, falar, rapaz, aquele baterista ali toca um monte de virada que ele deu. Uhum. Eu já tô tirando o foco da adoração de Deus Verdade. para mim, tô chamando a atenção para mim. Isso é Já- verdade. Como músico, para mim, se eu fizer isso, para mim é como se eu não estivesse adorando a Deus, Sim. como se estivesse dando um show. Isso aí não, pra gente que é adorador, que é levita do Senhor, o intuito nosso é levar o povo, né, ali a adorar a Deus. Na Sim, hora que sim. tem que abaixar ali, você segura, deixa a igreja adorar. Na hora que tiver que levantar ali no solo, legal, junto com a banda ali, tudo, né, com ordem e decência, né? Ordem e decência. Isso aí. E, e a questão de amostrar é isso aí, igual você falou. Fulano chegou ali, fez uma nota na garganta ali, né? Os cantores ali, né? Aham. Fez aquele falsete lá, o cara quer fazer um mais alto do que o outro para É, poder mostrar e acaba perdendo a adoração, chamando foco para ele, isso. tirando o foco da adoração. E que adianta, igual você, Lucas, você faz uma letra bonita ali, né? Falando ali das promessas de Jesus e tudo mais. E na hora a gente perde esse foco na hora de cantar, né? Verdade. Você quer que a pessoa entende, né, o que você tá cantando Isso. ali. E você quer que a pessoa, ó, o rapaz ficou memorizado na minha mente, ó, tá falando que Jesus se salva, ele cura, ele Verdade. liberta, ele transforma. Ó, que legal, né, o louvor do Lucas. Verdade. Aí tem gente que já muda totalmente esse foco, né, da adoração. Isso aí é muito importante. Nós, como levitas, músicos da casa do Senhor, a gente tem que entender isso. Com certeza. Pois é, rapaz. Eu vou tomar mais um café. Rapaz, é bom demais, né? Esse aqui já esfriou, já O meu tá aqui gelou já. ainda. Vou ver se tá. Já gelou. Deixa eu botar um quentinho pra. Aí eu coloco aqui, já dá aquela esquentada. Rapaz, pensa num cafezinho bom, hein, rapaz. Esse aqui é da roça, hein? Bom demais, bom demais. O papo tá interessante aqui. Coisas que acontecem, né, no nosso É dia a dia. verdade. É... Aí, ó, o Paulo Sérgio. Eu sou amigo Aí, do Iago. agora que eu tô vendo aqui, eu conheço mesmo. Meu amigo Paulinho. Grande abraço aí, tá, Paulinho? Deus abençoe aí. Compartilha aí, meu jovem. Compartilha aí. Compartilha aí Hoje com o seus pessoal tá amigos tudo na aí. igreja. Daqui a pouco o Verdade. pessoal chega aí. Já é 9h16. Mas estamos aí. Não não podemos deixar de falar, né? É Vamos verdade. falando aqui. Já entrou mais pessoas aí. Ficou mais um aí, se não me engano. Já vai entrando aí, já vai compartilhando, né? E deixa Deus tocar no coração de vocês aí. A live vai ficar salva aqui, né? Daqui a pouco, quem chegar depois aí, pode voltar, né? E assistir aí a live completa. Vai ficar salva aqui. E vamos lá. Como você vê hoje em dia, assim, a questão do. Hoje, se você entrar quer tocar no assunto aqui, que a gente, né, diariamente a gente entra nas nossas redes sociais e vê muito a questão do evangelho sendo manchado aí por falsos profetas, né, que falam coisas, revelações que não tem nada a É ver com verdade. Bíblia, não tem nada a ver com o evangelho. Como você enxerga esse meio evangélico hoje, É assim? verdade. Como você vê, qual a sua opinião sobre isso tudo que está acontecendo aí? Para mim, eu tenho certeza. Não que eu fico Não, sim, alegre com o que está acontecendo, né? Porque isso é triste, com certeza. porque infelizmente acaba manchando, né? E maldizendo o nome de Cristo. Mas por outro lado, a gente vê que é a palavra se É cumprindo, né? verdade. Lucas, no meu ponto de vista, é um assunto bastante polêmico, né? Porque nós que somos amantes da palavra de Deus, eu Sim, posso usar essa palavra que a gente ama ouvir. Eu mesmo sou assim. Se eu estiver na igreja, ela não prega a palavra de Deus, não tenho nada contra a revelação. Acredito que Deus usa, né, nos dons sim, espirituais. sim. Acredito no batismo com o Espírito Santo. Sou batizado, graças a Deus. Deus, ele me deu essa benção de ser batizado no Espírito Santo. E só que se não tiver a palavra, é a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Foi ela que transformou a minha vida. Agora a questão, você falar desses falsos profetas. Isso, igual você falou, é testificação. Isso aí é para provar que realmente Deus ele existe.
E a gente vai pegar a Bíblia, e quando os apóstolos eles começaram a pregar, a gente sabe que o significado de evangelho é novidade. Uhum. Então, o povo ele estava acostumado num sistema rigoroso ali, dominado, né, pelos romanos, ali o Sim. sistema ali religioso, Uhum. né, ali do povo de Israel, Pentateuco ali, eles pegavam pesado. A gente vê que o próprio Paulo, antes de se converter, ele perseguia os cristãos. Por quê? O evangelho é novidade. Só que hoje, é, se a gente for pegar a Bíblia também, nos tempos da Bíblia, muitos usavam essas, né, papagaiada toda, vamos falar Sim. assim, para ganhar dinheiro. A gente Sim. vê que os apóstolos expulsaram o demônio lá que estava na mulher que fazia ela fazer adivinhações e eles foram o quê? Expulsos da cidade. Por quê? Sim. Eles libertou por causa de uma libertação, Cada libertação, entendeu? né? Olha Legal. para você ver. E eu acho assim, a gente tem que entregar na mão de Deus a vida dessas pessoas. E a gente sabe que é de Deus, ele prospera. O que não é de Deus, logo, logo ele vai ser, né, Uhum. apagado. Por assim, eles testificaram, quando os discípulos estavam pregando ali, eles foram presos, falaram bem assim, se for de Deus, vai prosperar. E a palavra de Deus está aí, Até hoje. há mais de 2000 anos sendo pregada. Verdade. Por quê? A verdade é a palavra de Deus, né? A Bíblia deixa claro, né? Jesus é a verdade. E muitos tentam menosprezar o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Uhum. Através de quê? Dessas revelações, através, né, das falsas revelações, né? Que a Sim. revelação de Cristo e dos homens de Deus como são usados, realmente você vê acontecendo, né? Testificado ali, Uhum. mas muitos usam para ganhar dinheiro, iludindo, mas os principais culpados são o povo, Verdade. sabia? Sim. Porque o povo, ele procura isso. O povo que não está embasado na palavra, Sim. ele prefere ouvir o quê? Aquilo que enche o seu coração. Ah, você vai ganhar carro, você vai ganhar casa, você vai ganhar isso e aquilo. E a gente entendeu com o testemunho que eu, no momento nenhum, eu ficava pedindo para Deus isso. Tá E vendo aí? Deus, ele fez, ele me deu, entendeu? Sim. E, e é isso que as pessoas não entendem. Aí a pessoa vive uma vida de frustrações, porque aquelas revelações elas não vão se cumprir. O carro não vai vir. Muitas vezes a casa não vai vir. Verdade. E a pessoa às vezes nunca vai prosperar, às vezes o casamento não vai para frente. Por quê? A pessoa está preocupada com os bens materiais, com Isso. aquilo que está enchendo o ouvido deles. Porque quando a revelação ela vem de mudança, você tem que se converter. Como João Batista pregava, você tem que, raça de víboras, você tem que se converter, você tem que transformar a sua vida, você tem que largar a prostituição, você tem que largar a pornografia, você tem que largar a droga, o álcool. As pessoas não ficam na igreja. Verdade. Você já andou de várias igrejas, você sabe como é que é. Quando a Verdade. palavra é pregada de arrependimento, e quando é arrependimento não fala de doutrina, porque o pessoal confunde Isso. doutrina com arrependimento, É. né? Roupa e tudo mais. Cara, Isso. eu acho assim, se É que você tá. existe regras e Isso, doutrina, isso né? Eles aí, confundem isso a aí, regra e a isso doutrina aí, como se fosse algo bíblico, né? isso aí. Vamos dizer ali, Com certeza. E tipo né? assim, eu acho assim, se a pessoa ela tá na igreja que ela tem essa doutrina, então seguir. Beleza, eu concordo com isso aí. Só que aí as pessoas confundem isso. Isso. A pessoa às vezes é um irmão abençoado, que Deus ele usa ele mesmo na vida, mas a igreja dele ele não proíbe. Exemplo, que a pessoa usa a bermuda ali, usa a roupa mulher, né? Tem algumas igrejas que usa brinco, usa no outro. Aí fica Uhum. aquela discussão por Isso. causa de roupa. E esquece do foco. É É. Jesus. Que é a palavra de Deus, a pregação. E hoje eu não perco tempo, igual essas discussões aí. Você vê que toda hora tem um assunto aí, de um pregador brigando com o outro aí. Sim, E se a gente dá ibope pra isso aí, a gente é acaba perdendo até nosso foco. verdade. E é o que minha opinião, claro, é para testificar. Então a gente não precisa ficar preocupado. Nós que somos verdadeiros adoradores, gostamos de ouvir a palavra, que buscamos a palavra, que Uhum. vivemos a palavra de Deus, o dia do juízo vai chegar. Não cabe a Sim. nós julgar, né? Porque se a gente julgar, a gente já está fazendo igual eles, Assim, é né? A gente está verdade. fazendo errado. A gente tem que entregar na mão de Deus, que Deus, né, quiser transforma e faz também eles ser grandes pregadores e grandes homens e mulheres de Deus.
É isso aí. E você entrou num assunto aí também que muita gente acha isso polêmico, mas não é questão de Não polêmica. é Eu acho que é questão de entendimento mesmo, isso, né? É aham. claro que o cristão ele tem que ser diferente, né? Tem que E ser fazer diferente. diferença em todo o Isso aí, lugar. principalmente na sua essência, né? Na Isso. essência. E isso não é só, às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas com vestimenta, né? Mas esquece do caráter, Isso né? aí. Que é o principal. E o seu O testemunho, testemunho. entendeu? Eu concordo. Porque tem pessoas que tá com um saião até no pé, Isso ou a aí. calça tudo tampado, aquilo tudo, mas tá devendo, mas tá falando mal dos outros, É mas tá verdade. criticando a vida, tá atrapalhando alguém, tá usando pessoas de escada para subir, né, É um verdade. certo patamar. Então, isso, né, acaba sendo uma hipocrisia É dessas verdade. pessoas que ficam, fulano tá de bermuda. Isso aí. Fulano não tá de brinco, né? Tá de Isso, cordão. aham. E esquece que isso aí não vai salvar Não ninguém, vai né? salvar, Não vai vai ficar salvar tudo ninguém. Não aí. é roupa, não É é verdade. bermuda, não é calçado. É aquilo que você falou. Onde está o pecado É nisso verdade. tudo? O pecado aí, é igual você citou. Se você tá numa congregação ou em um ministério que ali proíbe, e aí você faz Tá aquilo, aí fazendo, você tá tá causando desobedecendo. E o pecado da desobediência é complicado, isso. porque hoje muita gente vive assim, não, eu vou Isso aí. fazer, não tem nada a ver. É, E em vez de mudar, não, se você não consegue se adaptar naquele lugar, vai para um Deus ele vai lugar, te mostrar a hora, pede a Deus, ele vai te mostrar um lugar que você vai se sentir bem, você vai até desenvolver mais. Tem gente que fica preso nisso aí, Lucas, e acaba nem desenvolvendo. Aí verdade. fica ali, nossa, eu tô fazendo coisa errada aqui, escondido do pastor, então eu não posso fazer isso. Isso. Aí recebe a oportunidade, ô fulano, por que você não tá pregando? Por que você não É, tá fazendo a obra de Deus? Porque a pessoa tá vivendo uma vida desconcertada ali, ela não tem coragem de fazer mais as coisas, porque isso. a consciência dela ela, a consciência é uma coisa muito É. complicada, porque ela vai ficar pesando ali. Com certeza. Às vezes você não vai ouvir seu pastor ali, mas a consciência ela vai ficar ali, pesando. Porque, além da consciência, o Espírito Santo ele testifica, ele Com fica ali, ó. certeza. Você tá fazendo errado, você tá fazendo Isso. errado. E a pessoa não consegue dar mais aquele passo que ele dava, não consegue mais pregar, não consegue mais evangelizar. Tá vivendo a vida numa inércia constante. Isso aí. E isso é muito complicado, Lucas. Então, esse é o pecado, o pecado tá na desobediência, né? Porque você chega numa igreja que não pode usar bermuda. Então, você já tá ciente É que lá verdade. não. Aí, se você usar, e vamos supor, o líder ou o pastor não falar nada com você, outro vai ver É você verdade. usando e vai fazer o quê? Vai começar a usar também. Aí, se o pastor chegar pro outro e chamar a atenção do outro, vai falar, mas fulano É usou isso aí. e você não falou nada com ele. Aí vai vindo. Aí você, por causa de você, acaba É tendo isso uma aí. rebelião, causando uma rebelião na igreja, porque uns vai ficar, É verdade. não, o fulano fez Eles e vão tal, escandalizar, né? Eles vão usam muito esse termo, escandalizar, isso né? aí. E aí começa. Então, para evitar esse tipo de coisa, então se você tá num lugar que ali, tem algo que você não concorda, É né? verdade. Então, ora a Deus, pede direção a Deus, né? E E, fique em um lugar onde você. isso Vai, aí, vai. Lucas, e você falou é muito importante, a pessoa também não olhar só a questão da vaidade, Também, é olhar aquela questão, ok, isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui tá glorificando o nome de Jesus? isso. Paulo né, falou, todas as coisas eu posso, né? Mas nem É, tudo me convém. nem tudo convém. Por quê? Porque tem coisas que não glorificam o nome de Cristo e às vezes Isso, não nos ajuda, em vez de nos trazer mais para perto de Cristo, nos afasta dele. afasta. E Verdade. isso aí que é o perigo. A gente não pode fazer muito a nossa vontade. Tipo assim, não, eu tenho muita vontade e a vaidade ela é maior do que aquilo ali. E você É, vai se afastando de Cristo por causa daquela vaidade ali. isso. Opa, é aí aquela questão que Cristo falou. Se você quer seguir, pegue a sua cruz. Só que a cruz que Cristo carregou, a gente nunca vai carregar, porque ele Verdade. carregou o peso dos nossos pecados. Quando Uhum, ele falou em questão de cada um pegar a sua cruz, é aquilo que nos afasta dele. É isso. tudo aquilo que nos afasta dele. E a gente tem que ficar muito atento a isso aí, porque às vezes é pequenos detalhes. E é Isso. a questão da gente negarmos a nós mesmos. Opa, isso aqui tá me fazendo pecar. É uma coisa que eu gosto muito. Então, o quê? Eu vou parar de fazer isso aqui, porque isso aqui tá me afastando de Cristo. Isso. Essa cruz aqui eu tenho que carregar. Então, entendeu? Então, Aham. isso aí é muito importante. A gente está sempre ligado nesse aspecto e não deixar a questão da vaidade, que tem gente que pensa que vaidade é só essas coisas de arrumação, né? Roupa, brinco, É, esse negócio. foca muito E nisso, né? vaidade tá muito além de a roupa, tá muito além da arrumação, tá além de
de coisas minuciosas que a gente faz no dia a dia que a gente às vezes deixa passar batido, entendeu? Verdade. Eu escutei uma pregação um tempo atrás aí, um pastor falando que se Jesus, né, viesse hoje do jeito que ele veio há 2000 anos atrás, as igrejas tudo ia reprovar ele. Não É ia deixar ele verdade. entrar, porque Isso é verdade. barbudo, Aham. com vestidão até no pé, Isso né? aí. A questão da época que ele viveu, da Entendeu? Por causa da cultura, né? Tudo cultura, mais. entendeu? Então existe esse negócio da Isso aí. cultura, existe cada lugar, né? Tem as suas Isso. culturas diferenciadas As e etnias que a ali. gente tem que não se adaptar, porque nós estamos aqui, né? Isso Nós aí. temos a nossa cultura já, mas se eu chegar em um lugar que é diferente, eu não posso já chegar criticando, porque Isso pode ser aí. uma cultura daquele A local, gente tem que né? tentar entender ali, né? Entender Como é que eles estão adorando Jesus ali. isso, Vamos levar para a questão africana, que tem muito essa polêmica, né? isso, Por causa da cultura dos rituais e tudo mais. uhum, E a questão deles dançar no culto. É isso, o jeito deles demonstrar a alegria deles. pois O é, que que eles não fazem, se a gente for procurar entender? Porque tem a questão da letra das músicas lá, né? Que canta para falar sobre aqueles os Exus, demônios que tem lá, aqueles negócios lá que eles colocam lá, entendeu? uhum, Que é a cultura deles. sim, Cada um, né? Questão, não é criticando a religião, não. Mas se a gente for pegar os cristãos lá, os evangélicos, a questão do ritmo, ela não tem nada a ver com a parte deles que mexe com a questão das culturas africanas lá, das religiões, entendeu? sim, É só o ritmo dançante, é igual no Brasil. Vamos levar exemplo. Aqui tem vários tipos, vou citar alguns de ritmo. Tem reggae, tem forró, tem vários ritmos, é tanto que tem gente que toca corinho na igreja, se você falar que ele tá tocando forró, ele escandaliza, mas é, é o ritmo, quem conhece, né? Baião ali, que é um dos ritmos usados no corinho. uhum, É questão de cultural. É o ritmo ali que foi criado, só que as pessoas ali que não tem um estudo, que não sabe ali, isso, se você falar que aquilo ali é uma rocha, é um forró, eles vão vai escandalizar. escandalizar, Aí eles botam outros nomes, corinho, né? Aqueles negócios. Mas aquilo ali em momento nenhum atrapalha, porque a letra tá edificando, tá em cima. isso, É claro que tem ritmo que eles são feitos para quê? Para a forma que ele foi construído ali foi para invocação de demônios, isso, invocação de coisas. Então a gente tem que estar muito atento com isso aí também. isso, uhum, Hoje em dia é usado muito nas igrejas o tribal. uhum, Foi adaptado. Mas quem conhece isso tudo sabe para que o tribal é usado nessa religião, entendeu? sim, sim, Eu que já toquei capoeira, esse negocinho na época eu já era jovem, praticava. Algumas, eu já fui também. Eu lembro que na esquina da minha casa, quando eu morava na Bahia, tinha um centro de macumba na esquina. Se você pegar muitos ritmos que toca ali, são ritmos que eles tocam em alguns corinhos assim no Nordeste, entendeu? sim, Então a sim, gente tem que ficar muito atento com essas questões também. Pra uhum, não trazer aquilo ali, misturar ali, colocar na igreja, você tá pensando que você tá adorando a Deus, mas você tá invocando a coisa que não é de Deus, entendeu? verdade, verdade, e é algo que está se tornando cada dia mais comuns, né, É dentro verdade. do meio evangélico, essa questão do ritmo, né, é, na questão do forrozinho, vamos dizer assim, Isso, aham. porque é algo que mexe, né, querendo ou Isso não, aí. né, mexe com os movimentos da pessoa, Ó, você falou uma né? besteira. Então é algo que está sendo muito aceito hoje no meio evangélico, né? Mas enfim, a gente estava falando de regras, né? E Aham. do pecado ser a desobediência. Então, é, a palavra fala, né, que Jesus estava andando, né? E os discípulos veio até Jesus e falou: Ó, nós vimos um cara lá, vou falar nossa língua. Sim. E um cara lá foi expulsando demônio no seu nome. E nós pegou ele e falou, ó, expulsou ele, falou que não é para fazer isso. E Jesus falou, rapaz, faz isso não. Quem não é contra nós, né? É verdade. Então, rapaz, Jesus não veio para brigar por placa de igreja, não É veio para verdade. brigar por religião. Jesus veio pregar o amor, a paz e a salvação. Primeiro, é claro, o arrependimento. E aqui Jesus fala, aquele que crê, ó, vá lá, É ide, verdade. pregar o evangelho. Quem crê será salvo. É E quem não verdade. crê, é condenado. Acabou. É isso, né, sem fazer. Deu a escolha e a Isso. pessoa escolhe ali. Não, o que é melhor pra mim, né? Isso aí. E só que o importante falar sobre as regras e tudo mais, isso tira muito foco Sim. das pessoas do que do principal objetivo de Cristo, ganhar Isso. almas, cuidar das Uhum. pessoas.
hoje você vê igrejas estruturadas. A igreja tem tudo. A igreja é linda, Aham. maravilhosa. Tem os bancos legais lá, né? Acolchoado pra sentar, os instrumentos Isso. melhores. Mas ela não tem uma estrutura para fazer discípulo e para ganhar alma. Verdade. Se as almas não vierem até ela, ela não faz, tipo assim, membro da igreja, entendeu? Sim, sim. Ela não é igreja de campo. Por exemplo, essa igreja que eu tô agora, Graça e Vida, tem um trabalho muito lindo. Ela vai nesses nordestes aí, nesse sertão, e faz muitas missões, até fora. Eu Uhum. acho que passou, eu acho que vai, não sei se é no Chile, se é no Uruguai, agora esses lugares assim, divisa aí, que é muito pobre. Sim, Isso aí é importante, a igreja fora da igreja. com Eu certeza. sempre bati nessa tecla nas igrejas Hum. que eu passo. A igreja fora da igreja. Sim. E isso é importante. Não adianta, né? A gente tem Fora a de igreja quatro ali, paredes, né? isso, bonitinha ali, Uhum. todo mundo arrumadinho bem, você olha na sua despensa, tem comida, tem tudo mais. Aí fica aquela briga dentro da igreja, por causa que fulano tá usando brinco, fulano tá usando calça. Esquece, o que que adianta você brigar por isso aí tudo Verdade. e as almas tá perecendo lá fora. Né? Eu, claro que tem que ter ordem acesso na casa de Deus. Claro que tem Sim. que ter, né? Cada igreja tem sua doutrina ali para poder Isso. as pessoas, né, andarem conforme a palavra de Deus. Isso. Mas o principal objetivo é ganhar. Ganhar É a almas. A essência do preocupação maior evangelho. tem que ser com as É almas, né? verdade. E o resto, cada um que se preocupe né? Com o seu modo de vestir, É com isso as aí. suas regras das suas igrejas. E não tem essa questão de você deixar, talvez, de cumprimentar um irmão só É porque ele tá de verdade. bermuda. Ó, eu vou falar com você. Um tempo atrás eu tava passando na rua, aí vi duas irmãs, né? As duas irmãs estavam vindo na minha direção e elas estavam, né? Às vezes as pessoas, né, de dentro da igreja falam que você tá com foto de cantor lá do mundão ou foto de Aham. alguém lá do mundão, é idolatria, Sim. né? Ah, pode idolatrar. Só que tem uns irmãos aí, né, que andam na rua com as roupas e Isso. a placona da igreja escrita lá. Né? Não vou Também. citar o nome aqui. É verdade. Mas sai carregando. Pra dizer que é daquela É igreja, isso né? aí. Enfim. É isso aí. Aí É verdade. passei pelas duas, aí falei, Pai do Senhor, irmãs. Aí uma respondeu, a outra parou, me olhou primeiro de cima e embaixo, Fez o pra seu depois, fez o seu julgamento. para depois responder a paz do É Senhor, complicado. entendeu? Ou seja, eu tô dando a paz do Senhor, Verdade. entendeu? Agora imagine como que é a mente de uma pessoa dessa, É né? Se verdade. você dando a paz pra ela, primeiro já te olha de cima e embaixo pra saber se ela pode responder ou não, É verdade. não sabendo ela que se ela Já, não responder, não sabendo se ela ela não não tem a responder a paz do paz volta Senhor, né? pra É mim, verdade. Não, e outra coisa, a pessoa é a pessoa que não está em paz. Ela não não tem tá, ali, ela entendeu? não consegue, ela não consegue entender ali Isso. que a paz é uma coisa que a gente dá, dependendo de ser evangélico ou não, a gente dá ali um meio de comunicar, Isso. né? De levar a Aham. paz de Cristo ali para a pessoa, mesmo a pessoa não for evangélica, é um jeito Isso. até da gente se comunicar com qualquer pessoa. Isso. Se você comunicar com qualquer pessoa, até que não é da igreja, e É. você falar a paz do Senhor, ele vai, né? Vai Ele vai ter tocar. sentir assim, É. né? Falar, amém. Amém que é da evangélica, Aham. ele vai receber. Porque ele sabe que é uma coisa boa, né? Sim, Agora a sim. pessoa, você dá a paz, ela não olhar pra você e ela te julgar todinha, você vê que Isso. a mente da pessoa, ela tá presa aqui na Isso que eu ia falar religiosidade. agora. Na religião, É nos usos e isso aí. costumes, e esquecendo o principal, né? É a questão da pessoa tá vivendo uma vida na igreja, uma vida toda, e ela não conhece Não, Cristo. não conhecer. E a pessoa, quando ela conhece Cristo, a mentalidade dela é totalmente diferente. Ela pode estar no lugar pior, ela pode estar na igreja aí complicada. A Sim, atitude dela sempre vai ser diferente, sim. porque ela teve aquele contato com Cristo. Já está na igreja tribulada que os irmãos estão perseguindo, né? No caso, o irmão ou irmã. Esse irmão ou essa irmã estiver na igreja ali complicado, está sendo perseguido, está sendo ali, né, caluniada, a atitude dela sempre vai ser diferente. Se a Verdade. pessoa quer contenda com ela, ela vai querer paz. Se a pessoa quer confusão, ela não vai querer confusão. Ela vai Uhum. sempre ser pregadora da paz, porque ela entende que o seu alvo é É Cristo. Cristo. E nada muda o alvo. Eu lembro que a palavra de Deus, ela vai se referir à igreja. E a igreja de Laodiceia. Uhum. E Filadélfia, perdão. É, e se eu não me engano, tá falando estudo sobre essa igreja ela ficou num lugarzinho ali que ela sofria terremotos. E essa igreja ela caía sempre.
né? Tipo assim, era uma igreja bem humilde. Ela caía, Uhum. era derrubada. Só que aí os irmãos eles eram tão unidos que a igreja ela era derrubada, caía. Eles levantavam de novo. Aí vinha os gregos romanos, perseguia eles, tacava fogo na igreja. Eles erguiam a igreja. Aí Jesus falou para eles, eles têm a chave de Davi. A chave que ninguém, né? Que ele fecha, ninguém abre, que ele abre, ninguém fecha. E tendo pouca força, guardar-te a palavra e não negar-te o nome de Cristo. Olha só que interessante. Forte. Sabe o que me chamou a atenção nessa igreja? A união dela. Uhum. Olha só que quando você tem a chave de Davi. Olha só que interessante, a chave que abre ali as portas ali, né? Uhum. Que só Deus ele pode abrir, olha só. Então eles têm a chave de Deus na mão deles. Por quê? Eles guardaram a palavra. Mas eles só conseguiram guardar a palavra porque estavam unidos. Verdade. Diferente das outras igrejas, né? Que as outras Infelizmente. igrejas ali, se você for olhar, Deus ele sempre condenava eles por alguma coisa. Não, É. isso aqui eu não, né? Isso Uhum. aqui vocês estão errados, tem que mudar disso aqui. Não adianta, né? Ser a igreja rica, tem muito membro e tá ali vivendo um problema. Mas a igreja ela tinha força ali por quê? Ela não estava preocupada ali do jeito que o irmão estava vestido. Ela Isso. não estava preocupada ali do jeito que era o irmão, se um tinha carro, se o outro não tinha. Estava preocupado em levantar a igreja, não deixar a obra de Deus parar. Isso aí. E isso aí que é o importante. Hoje as pessoas se preocupam tanto com as outras coisas. E a obra de Deus sempre fica assim, por último. A obra de Deus, como Isso. fala assim, não é o templo, né? Mas aquela Aham. questão que a gente estava falando ali de ganhar almas. E vai ser sempre essa discussão, não adianta. Se a gente for pegar Paulo, só para a gente fechar esse assunto, a história de Paulo, ela deixa claro isso. Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo ele era zeloso. Olha só, você é zeloso com a palavra, mas por causa dela você mata as outras pessoas? Por causa dela você persegue as outras pessoas? Você faz carta para poder matar? Qual religião é essa? Entendeu? Qual zelo é esse que você tem com a palavra? A palavra que mata, que tá falando ali que seu Deus é o único Deus verdadeiro, né? Ali no Pentateuco, né? O único Deus vivo. Beleza. O povo de Israel, ele viveu um tempo ali que ele vivia ali, ele matava os outros povos por sobrevivência. Mas na época ali de Paulo ali, ele já estava matando por causa de heresia ali da palavra, porque ele achava que ele estava pregando coisa ali que não existia. Até ele ter um encontro com Cristo. E Damasco é um caminho que muito crente ainda não passou ainda na igreja. É complicado, tá? Porque Verdade. ninguém quer passar por Damasco. Porque Damasco é o lugar que o homem ele cai do cavalo. Ele dá com a cara no chão, ele perde a visão carnal, Lucas. Ele perde a visão carnal para quê? Para enxergar Cristo. Enquanto o homem não perder, tem muita gente que não entende a questão das escamas no olho. A gente vê que Paulo ele perdeu a visão dele, só que agora ele ouviu a voz de Cristo. E Cristo agora começou a guiar ele. E foi, mandou Ananias ali, né? Ananias foi lá com medo, mas foi lá, né? Fazer o que Deus tinha mandado. E Paulo ele foi transformado. Mas ele precisou ficar cego ali, da carne ali, né? Ele ficou cego. Não Sim. enxergava mais, começou a enxergar espiritualmente. E ele começou a entender: opa, eu sempre servi esse Deus aqui, mas eu nunca entendi isso aqui, né, dessa Isso. maneira. Ele começou a entender como é que era o Jesus ali que zelava pelo povo dele. É. Isso aí é É uma importante. história muito forte, né? A história de Paulo, que se for entrar nela aqui agora, nós É vamos muito, ficar. é muito, é muito grande. Ele vai É lembrar de verdade. coisa e vai, né? Mas você falando da união aí, é um assunto muito interessante. E a gente vê hoje, no dia de hoje, que tem mais igreja do que bar, né? Bom, por uma parte eu acho bom, e por outra é ruim pelo fato de que a gente vê a falta de união, né? Isso aí. Você tocou no assunto da união das igrejas. Porque parece, dá a entender, né, não vou falar em todos os Sim, lugares, mas dá a entender que cada uma igreja está indo para um céu diferente. isso aí. Porque às vezes um membro de uma igreja passa Só aquela pela ali que da outra, presta. o membro de uma passa perto da outra, as outras viram a cara, Isso não aí. É cumprimenta. só a minha que presta, só a minha que É, me leva pro céu. Os terrenos isso, aqui, eu comprei um terreno aqui, que só a minha. pois é. Aí um pastor não conversa com o outro. Verdade. E você quer ver a prova disso? Vamos supor lá no seu bairro, não vou citar o nome do bairro. Mas vamos supor que tem umas 50 igrejas lá. Tem. Acho que tem E até lá tem. mais, né? Nossa, lá é.
Não, se você quiser falar, pode falar. No bairro mais sem igreja, cidade de Então, Pomar. Pode falar, pode ficar. Eu acho que já foi até registrado isso aqui numa reportagem na é? Serra. É o bairro que mais tem igreja Pois é. na Aí Serra. eu não quero gerar uma, né? Não, é só O que eu quero dizer é pra o isso. seguinte: a prova da união. Tira um dia, um sábado, e fala, gente, não domingo, melhor, tá todo mundo em casa. Vamos juntar todas as igrejas e vamos fazer um evangelismo É geral verdade. aqui em Cidade de Pomar. E aconteceu isso lá, você Quantas sabe. igrejas que vai? Entendeu? Nosso amigo russo, você lembra, né? Sim, Tinha um sim. projeto muito lindo. Tem ainda, né? Projeto Jesus é vida, Jesus né? é Vida. Sim, E ele tentava fazer, né? Um abraço aí pro Russo aí, grande amigo aí, que fazia uns eventos legais lá, as lives. verdade. E ele tentou. Ele Pois ia, é, levava a carta em todas as igrejas. Eu tô de prova que pois eu é. lembro desse tempo. Ele levava ali, tentava juntar as igrejas. E, tipo assim, ele fazia de um jeito ali que até ajudava a igreja. Fazia lá de um jeito lá que ia beneficiar a igreja. Ele tá, tipo assim, nem aí pra ganhar, tipo assim, membro lá pra igreja dele. E, tipo Sim. assim, e o foco, ele ia divulgar todas as igrejas. Mas não, nunca, e nessas questões Infelizmente, assim, as é. igrejas nunca se unem. Pois É é, difícil, é complicado. infelizmente não tem, você não vê essa união, É porque verdade. eu acho o seguinte, se o foco, quando o foco é almas, não existe placa É de isso igreja, aí. não existe religião, não existe nada. Eu vou citar outra coisa aqui. Quando alguém, não vou falar o nome do político, Sim, mas fala, tranquilo. nós vamos se reunir lá na Praça do Papa tal dia. É isso Vai uma mistura de religião, junta todo mundo em prol aí. É isso aí. de um objetivo, né? Aí você vê a união. E por que que a igreja tem que ser É verdade. diferente, né? Se para as coisas do mundo, todo mundo se Se reúne, une pra se une fazer ali para ali, né? em prol daquele objetivo ali e tal. Agora, porque por amor às almas, que é o nosso trabalho, que é o que Jesus falou, Verdade. ide pelo mundo, pregar o evangelho. Porque pelo evangelho a gente não faz isso, Não entendeu? faz. Não se une, vamos juntar todas as igrejas aqui do bairro. Vamos sair, vamos em Boca, vamos nas É praças, verdade. vamos sair nas esquinas. Todo mundo unido num só propósito que é pregar a palavra. Por que que não vai? Por que que não acontece? Porque infelizmente cada um quer puxar para sua, né? É isso aí. Aí, Preocupação aí a tá, né? preocupação tá em outras coisas, né? É isso aí. Principalmente na parte financeira, né? Isso aí. Infelizmente. Mas para pelas almas, infelizmente, a gente não vê essa Esse união, apoio, não, não esse apoio. vamos se unir e fazer a obra. É difícil. E essa questão, Lucas, é muito complicado, como a gente citou nosso amigo Sim, sim. russo, tenta fazer, é tanto que no bairro ali já fazer vários eventos. Aí sempre tem uma igreja ali que apoia, né? Não pode É, generalizar. Sempre não, vai ter umas ali que não, vamos lá, isso. vamos fazer. Mas 70 a 80% vai. Não A vai. maioria, principalmente as grandes, eu sei que é complicado. Sim. Entendeu? A questão de ministério de um para o outro, sim, é complicado. Se a gente for entrar nesse caso, assim, é muito polêmico, porque essa preocupação, como você falou, questão de alma, em questão do dinheiro, e a gente acaba fazendo aquilo que foi falado, perdendo a essência. Perdendo a Poxa, a essência. gente podia fazer um evento que ia balançar esse bairro aqui. Isso, Olha quantas almas ia ser. Mas a preocupação é, nossa, eu vou perder 2 membros, 5 membros, 3 membros ali, é entendeu? isso aí. Não pensando, não imaginando que ele poderia ganhar muito mais membros ali, né? Porque aquela questão do cuidar, do valorizar aquela alma ali, hoje em dia tá ficando escasso, tá ficando difícil. Uhum. E é polêmico mesmo. Se a gente não for entrar nesse assunto, tem que falar mesmo, porque a gente tem que ter a nossa opinião. Não adianta a gente Tem. ficar, porque Eu hoje em falo dia, porque, igual você citou o projeto lá isso, do menino, existe outros projetos também outros, que vários. tentam fazer isso. Para quê? Não para chamar atenção para o É projeto, isso aí. mas sim acontecendo isso, mostra a união do povo de Deus, É vamos dizer assim. verdade. Eu acho Isso. que qualquer um, qualquer um, durante o, vou dizer, no Brasil todo, no Sim. Brasil todo, se juntar um bairro, um dia nessa vida, se eu tiver Ele vivo ainda, balança, ele se balança, tiver balança o lugar. um dia, um bairro, né, eu posso tentar dando uma ideia aí para alguém, um bairro, juntar todas as igrejas, não se importar com placa, mas juntar todas as igrejas, fazer um evangelismo geral num domingo, Estremece essa serra aí. rapaz, é muitas almas, pai, o inimigo sai, ó, em Você vê retirada, como entendeu? exemplo, vocês têm um projeto muito lindo, Amigos pela Música, né? Isso, E eu já acho, eu tem. acho lindo, é usar de exemplo. Vocês se unem, né, vários cantores
E Isso. se você for olhar, é um projeto que beneficia todo mundo. Todo mundo vai ser Eles podiam falar beneficiado. assim, não, só beneficia o Lucas, que é É, idealizador do projeto, vamos supor, exemplo. sim. Não, mas eles olham a questão do todos eles, né? É, Alguns, às vezes, até que outras pessoas não conhecem, acaba ficando conhecido. Por quê? Porque abraçou aquele projeto. isso aí. É, independente sim que tá, a música é o principal objetivo seu é adorar a Deus, mas ali vocês vão divulgando, querendo ou não, o Da trabalho daquela palavra. pessoa, a gente É, sabe a dificuldade que é para a pessoa começar na caminhada da música, né, gravar, sim, sim. produzir, né, e fazer as músicas ali, e é muito legal, é um projeto aí que Deus abençoe vocês aí, abraço aí para todos Amém. os músicos aí do Amigos Pela pela música. Música. Pois é, então é essas ideias assim, porque, igual você falou, todo mundo é beneficiado. Mas olhando por outro lado, a gente não pode olhar só porque a gente vai ser beneficiado que eu vou fazer. Isso Não, aí, né? Porque para tem que Cristo, nós só fazendo, pensar ó, no nós vamos reino, levar a palavra. isso aí, Se alguém aceitar, tudo bem. Se não aceitou, já, a palavra já chegou até é aquela isso aí. pessoa. Você já fez sua parte, E mesmo se a entendeu? pessoa pensar no benefício, qual o benefício que ela pode colocar? É, eu tô fazendo a obra de Deus. Isso. Tô Eu tô fazendo a obra ganhando de Deus. galardão no céu. Tem melhor benefício do que esse? Não É, tem. É o pois melhor é. benefício que a gente pode procurar é esse, fazer a obra de Deus. Isso. Porque Então, a recompensa que vem de Deus, ela não falha. O homem ele é, pode falhar. Você pode fazer um projeto aí, esperar receber, vamos supor, valores aí, o homem falhar com você. isso. Agora a recompensa de Deus, ela nunca falha. Seu Verdade. galardão, se Deus ele prometeu ali, ele vai cumprir, vai chegar, né? O momento que ele vai dar o galardão. Aqueles que se dedicar, que buscar as almas, né? E as pessoas já não se preocupam, sabia? Você não vê nem a pessoa falando mais de galardão, porque hoje eles querem contar assim, as almas. A gente já tá Isso. falando de polêmica, eu vou falar de polêmica. Eu ganhei 30 almas, 20 almas. Mas É, pergunta de quantas cuidou. É difícil. E cuidar é diferente de ganhar. Você pregar ali, porque verdade. quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas Deus ele nos deu o ministério na nossa mão pra gente cuidar das pessoas. Verdade. Né? E isso aí é difícil. As pessoas hoje não cuidam, Lucas. Ah, É, ganhei infelizmente, 300 almas. é. Aí, tipo assim, eu passou, eu ganhei aqui nessa igreja e se vira aí, tipo É. assim, né? Se vira aí, se você quiser, né? Cuidar. E você vê que a porcentagem das pessoas que aceitam Jesus nesses grandes eventos aí, que ficam só 1%. Entendeu? Verdade. Infelizmente, É né? complicado. Porque a semente, né, foi lançada, mas tem que estar Isso ali aí. jogando água, né? Isso aí. Pra brotar, né? E eu às vezes me pergunto, sabe? Hum, Porque muitas vezes as pessoas querem virar pregador. Nossa, eu quero virar pregador famoso. Só que as pessoas têm que se perguntar assim: será que eu consigo cuidar de todas as almas que Deus ele vai me dar a oportunidade através da palavra ganhar para ele? Eu vou ter força para ganhar, né? Para cuidar? Porque é difícil. Sabe uhum, porque eu tava vendo um vídeo essa semana agora do irmão lá na África cuidando. Ele cuida, se não me engano, de 300 pessoas, não lembro o nome dele, de 300 crianças. uhum. E o cuidado que ele tem de cuidar ali, de pedir ali o alimento, e ele vai lá, dá o alimento, faz a filhinha, todo mundo ele cuida de um por um igual. Isso é difícil, isso é verdadeiramente um dom de Rapaz, Deus, porque não é fácil. Se eu falar que é fácil cuidar de 300 crianças, não é fácil. E ele cuida com amor, porque ele entendeu o mistério que Deus deu na vida dele, nas mãos dele, né? uhum, E tem gente que fica aí, virou modinha virar pregador. Virar pregador, né? Até levita, né? Tem gente que fala, sou levita fulano de tal, vim louvar aqui e tal. Mas às vezes Deus usa a pessoa ali no louvor, tem a voz bonita, né, Lucas? Vai lá, louva, mas se Deus ele quer algo mais, quer ali que verdade. você também, através do seu louvor, você cuida das pessoas. Deus ele te dá um Sim, projeto nas suas mãos ali, e esse projeto está além da música, está além da pregação, está além de tudo aquilo ali que a gente imagina, é maior, né? Deus ele verdade. quer que a gente cuide das almas. Isso, Busque as almas, mas também cuide delas, né? cuide delas. Pois é, rapaz. Então, a conversa tá ficando boa, Tá interessante. boa. A hora E a gente vai passa falando, voando, vai é verdade. aumentando ainda, a gente vai lembrando de mais coisas, mas infelizmente a hora É não verdade. espera, né? Mas esperamos, né, que um dia, né, volte essa união, É verdade. né, possa reinar no coração de pessoas, porque se eu acho que se o líder está ali na frente pregando o amor, a paz, ele tem que viver também o que ele está pregando, né, e mostrar, né? Não é eu porque tem que falar que eu sou bom, que eu É sou verdade. usado, não, é quem tá me vendo lá de fora, Tem que tem que falar, rapaz, testificar, ali, né? O isso testemunho aí, ali, né? não é eu. Então, eu espero que Deus toque no coração da liderança aí dessas igrejas para estar se unindo, né? Com Porque eu certeza. acho que se a igreja fosse mais unida, rapaz, o mundo estaria
totalmente diferente, porque todo mundo se une em prol de um presidente, de um famoso, de um vereador, vamos dizer assim, mas para a obra de Deus, para uma alma, para ganhar vidas, infelizmente, né, se não tiver o seu nome ali É isso aí. à frente daquele projeto, você não vai. Esse dia mesmo, né, eu estava conversando com a pastora estava com vontade de levar o grupo APM na igreja dela e infelizmente, né, ela pediu uma parceria com um outro pastor de uma outra igreja para ajudar ela, né, na questão do som, Sim, vai essas dar o coisas assim, suporte, né, dar um ali. suporte. Aí simplesmente o pastor falou com ela, não, não posso fazer nada porque a senhora não é da minha igreja. Tá entendendo? É Aonde a gente tá complicado, chegando? né? É verdade, não vai ser assim Então mesmo. é difícil, É entendeu? É verdade. difícil. Então a gente que tá nessa caminhada aí, claro que isso aí não vai me abater ou Não, abater não sua fé, abate. porque a nossa Pelo fé contrário, tá né? É firmada em verdade, Cristo, né? Por isso que verdade. temos que firmar nossa casa na Com rocha. certeza. Só que é triste pra gente ver até que ponto, né, Chega. chega a mente de um pastor, vamos dizer assim, né? De não te ajudar porque você não faz parte da É igreja dele, verdade. entendeu? Então, a gente vê o nível que estamos chegando. Mas tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo, Com né? certeza. A tendência, né, Lucas, Então, é daqui pra lá ficar pior piorar ainda, até ainda. Jesus voltar. Eu É nem vou verdade. falar que vai É, melhorar, porque a se não se intenção. cumprir tudo isso aí, Jesus ele não vai Tem uma voltar, palavra né? que fala: será que quando Jesus vier, será que achará paz na É terra, né? verdade. Pois é isso aí. O É amor verdade. vai se esfriando, né? O objetivo vai sendo outros, vai sendo mais terreno, e o espiritual vai ficando de lado. Nós Então, vamos nos manter, né, preservado com esse isso. amor, né, de Cristo Com nos nossos certeza. corações, é verdade. Iago, para finalizar, deixa um conselho aí para quem está na sua casa, você que contou logo no início, né, como foi a sua vida no passado e Deus transformou, Deus libertou. Hoje você está aí uma pessoa abençoada, né, transformada por Deus e apesar das lutas deu tudo certo Isso. e hoje você está aí. Então deixa um conselho aí para essa mãe, para esse pai também que talvez tenha um filho que está aí nesse mundão aí perdido, não quer saber de Deus, É tal. verdade. Então deixa um conselho aí pra essa pessoa. Pessoal, primeiro eu quero agradecer vocês, né? Agradecer aí, muito obrigado. Você que tá vendo ao vivo e você também que vai ver aí depois da gravação. Agradecer o Lucas, né? Que é uma benção aí nas nossas vidas aí. Sempre quando a gente precisou do Lucas, o Lucas estava aí para ajudar e no momento aí que eu nem esperava, tinha Lucas ligava, Iago, tô precisando de você aqui para gravar. Saiba você que foi uma benção, tá, na minha vida, sempre me Amém. abençoou aí, pude estar trabalhando no momento que eu precisei trabalhar aí no online aí. E Deus, ele usou sua vida para me abençoar. Deus Amém. abençoe. Espero que tenha, assim, os trabalhos que foi feito, tenha abençoado também sua vida, Com tá bom? certeza, com Mas o certeza. conselho, Lucas, que eu quero deixar hoje para você, pai de família, mãe de família, você filho, você neto, é que tome uma atitude. Foi falado, né, no começo, né? Virou quase um tema. Tome uma Uhum. atitude. Se você quer ter sua vida transformada, tome uma atitude. Saia dessa inércia. Arranca, né, esse paradeiro aí da sua vida e esse desânimo. Essa, né, que a gente falou de ficar se vitimizando. Não fique se vitimizando. Vamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus ela é árdua. Vamos para cima. Vamos largar os vícios. Vamos largar tudo aquilo que nos afasta de Cristo. É tudo aquilo que nos afasta. Vamos afastar, mas a gente se afasta como? Tomando atitude. De deixar, né, para trás aquele jugo, né, pesado. Porque Cristo já levou, né, o peso dos nossos pecados, né, Verdade. Lucas? Já levou. Então a gente tem que abandonar, a gente tem que erguer a nossa cabeça, largar essa depressão, largar essa ansiedade. Eu já fui um cara muito ansioso, um cara muito também depressivo, que ficava ali me vitimizando, falando que eu não ia conseguir. Mas Deus, ele hoje ele me deu autoridade para falar para você. Tome uma atitude, se erga. Falo a paz do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Eu sei que você vai contar esse testemunho na sua igreja, que Deus vai usar você para contar esse testemunho que você ouviu, que você deveria tomar uma atitude, você tomou, e Deus ele mudou a sua vida, ele virou a chave. Deus está virando a chave da sua vida e na sua casa. Então, creia,
que Jesus ele é fiel para cumprir. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo que opera até hoje, milagres e maravilhas. É isso aí, pessoal. Tamo junto. É isso aí, lindas palavras aí, né? De ânimo pra você, né? Que está do outro lado aí, nos acompanhando até agora, e você que vai assistir depois. Então, que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Muito obrigado, Iago, pela Tamo junto. por Eu que ouvir, agradeço. né? E vir aqui, né? Atender nosso convite. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família. E que você prospere cada vez mais, quanto na vida material e espiritual também, né? E continuamos junto aí nessa Amém. caminhada Tamo rumo ao junto. céu aí. Vamos pra cima. Por mais as coisas que nós falamos, citamos aqui, né, que acontece, né, no dia a dia, né, da caminhada, né, nós como cristão dentro de igrejas que a gente vê, essas coisas que a gente acabou citando aqui, não é para desanimar a sua fé, né? É para você que talvez ainda não faz parte, já vir sabendo que ninguém é perfeito, né? Todos nós somos falhos e pecadores, né? Ninguém é perfeito. Por isso que a fé tem que ser, a sua fé e o seu foco e o alvo tem que ser em Cristo, tem que ser Jesus, porque ele é o único perfeito. Ele nunca erra. Ele que pode nos levar ao céu. O homem é falho, ele erra, ele peca. E se você vir e confiando porque não, pastor fulano, pastor ciclano, e quando ele errar, você vai desanimar também, vai sair, Verdade. vai abandonar. Então não vem por causa do homem, não vem por causa da mulher, mas vem por causa de Jesus. Porque a sua fé estando em Cristo, nada vai te abalar. Você vai ver muita coisa acontecer, mas isso não vai afetar a sua fé e nem abater, né, a sua vida para que você venha abandonar os caminhos de Cristo. As pessoas que entram na igreja hoje e saem por causa de briga, por causa de contenda e outras coisas, nunca entrou por causa de Cristo. Entrou por causa do Verdade. homem. Por isso que quando vem o vento leva. Verdade. Mas quando a sua fé está baseada em Cristo, pode vir a luta que vier, você Pai, vai ser fiel. permanecer fiel até o fim, mesmo que não seja naquele lugar. Mas Jesus não é o culpado das atitudes que os homens tomam, Verdade. né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida grandemente, né? Você que está do outro lado aí, que Deus continue abençoando. Finalize com uma pequena oração, só para a gente estar finalizando essa live, para a gente Amém. estar agradecendo a Deus por mais essa live abençoada aqui. Amém. Deus eterno Pai, nesse momento, Senhor, quero agradecer por esse momento de comunhão que o Senhor nos deu aqui através desse podcast. Senhor, que o Senhor venha alcançar, Pai, essas pessoas para que assistirem esse podcast. Pai, que o Senhor venha entrar, Senhor, com a transformação. Pai, com espírito de força e atitude, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Pai, nesse momento eu venho profetizar, Pai, a cura, a libertação dessas pessoas. Pai, meu Deus, se essas pessoas que estão assistindo, Pai, estiver, Pai, sofrendo de algum desses males que a gente falou aqui, Pai, depressão, ansiedade, os vícios, Pai, que o Senhor venha, Senhor, se a cura, se a libertação dessa pessoa, Pai, que o Senhor venha alcançar, Pai, pessoas através desse podcast, desse trabalho lindo que o Lucas tem feito, Pai, através da vida das pessoas que foram entrevistadas aqui, Pai, que foram entrevistadas. Tenho que o Senhor venha usar o Lucas também cada dia mais, Senhor. Vai dar direção a ele como o Senhor já tem dado. E nós te agradecemos por esse momento. Pai, visita os lares, Pai, dessas pessoas. Pai, que o Senhor venha nos guardar, nos levar em paz para os nossos lares também. É que nós te agradecemos, Senhor, nessa noite em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Até a Até próxima, mais, se Deus pessoal. quiser. Valeu! Tamo junto.